Chegou a hora de se formar em teologia pela melhor opção das escolas teológicas que temos no Brasil. Eu estou falando da Faculdade Teológica Bethesda. Esse aqui é o material didático do seu curso fundamental e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do segundo nível, o intermediário, e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do último nível, do nível avançado, e esse aqui é o certificado dele. Veja que no primeiro nível o barro ainda está sem forma. No segundo nível, já dá para perceber que é um vaso aqui. E no terceiro nível, o vaso já está pronto. Quando você tem os 3 níveis de teologia, fundamental, intermediário e avançado, acontece isso aqui. O vaso fica preparado. E esse vaso é você, por isso a FTB tem um slogan, moldando vocacionados. Se você tem um chamado para trabalhar dentro do reino de Deus, a FTB é a melhor opção para a sua formação teológica. Agora presta atenção na oportunidade que a Faculdade Bethesda, junto com o Eu Acredito Podcast, está trazendo para você. Você vai fazer a sua matrícula sem pagar nada, vai estudar 4 anos, 8 semestres, 48 meses, mas vai pagar só 1 ano. São 3 anos estudando de graça, você paga só 12 mensalidades e o valor é o que é o mais legal, apenas R$ 149. E detalhe, o material didático, tudo isso aqui já está incluso, mas é só o começo. Tem videoaula, tem mentoria teológica todos os meses ao vivo comigo, tem tutoria teológica todos os meses ao vivo com o professor, tem material didático, como eu disse, incluso, e ainda você tem acesso a audiobook. Você clica no play e escuta tudo que está escrito aqui através da tecnologia lá na plataforma da FTB. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição desse vídeo e concluir a sua inscrição. Estou esperando você. Nós sempre fazemos podcast aqui sem uma pauta específica, sem um direcionamento, porque gostamos de falar um pouco de tudo, principalmente daquilo que está ocorrendo na atualidade. E conforme a Bíblia, é perceptível que nós estamos vivendo hoje alguns sinais que apontam para o fim, para o arrebatamento da igreja ou para a vinda de Jesus. Essa temática sempre dá polêmica porque existem muitas teorias a respeito do arrebatamento, a respeito da vinda de Jesus. Dentre tantas, nós temos aí pré, meso e pós-tribulacionista. Eu estou aqui a essa mesa hoje com homens que entendem muito dessa questão escatológica, são biblicistas, e eu quero conversar um pouco com eles a respeito desse tema. Pastor Carlos, na sua percepção, nós já estamos vivendo o Apocalipse, porque tem alguns escatólogos preditistas que fazem previsão e eles dizem que nós já estamos vivendo um Apocalipse. Na sua visão, esse Apocalipse já é real mesmo? O que vivemos, segundo a Bíblia, é o princípio das dores, né? Não o Apocalipse, mas o princípio das dores, citado por Jesus lá em Mateus 24. Então, nós estamos no princípio das dores. Guerras, rumores de guerras. Paulo também diz sobre tempos trabalhosos, né? Alguns que sofrerão comichão nos ouvidos, amontando para ser doutores. Mas o Apocalipse não, né? Já tem algum cavalo branco solto por aí que você está vendo? Vermelho? Não tem, né? Então não, teve uma revelação aí, que ali em São Paulo os cavalos tudo soltos. Mas não sei se teve algum rodeio que escapou, porque os do Apocalipse... Porque assim, ó, nós que somos pré, entendemos o seguinte, não sei se o pastor Fábio vai concordar comigo, que o apóstolo Paulo diz? Que a aparição do anticristo, Paulo disse assim, ó, há um que o detém. E para que essa aparição aconteça, a igreja não pode estar na terra. Isso dá-se depois da retirada da igreja. Quando a igreja for retirada da terra, no arrebatamento e tal, encontrar com Jesus nos ares e tal, aí sim haverá a aparição do anticristo. Quanto não, Paulo disse que o ministério da injustiça opera. Mas não é o anticristo e também não é o Apocalipse. Eu acredito que o palco está sendo montado, né? E Jesus, quando fala em Mateus 24, ele está assim, ó, olhar para a figueira. Eu acho que o relógio de tudo isso é Israel. A gente tem que manter os olhos lá e ver o que está ocorrendo. E por aí você consegue ver as profecias ditas sobre o princípio das dores,
as parábolas ditas por Jesus, mas o Apocalipse, não acredito não que esteja acontecendo, não. Que já estamos no Apocalipse, não. E o senhor, pastor Fábio, qual a sua visão? Nós já estamos vivendo esse Apocalipse, ou ele já é iminente para nós? Eu concordo com o pastor Carlos. Não há como estarmos vivendo o Apocalipse, até porque, se nós estivéssemos já vivendo o Apocalipse, haveria a manifestação do anticristo. Ele já estaria aí, né? Já estaria aí. O que nós estamos vendo é toda uma preparação para a manifestação do filho da desobediência. O pastor Carlos citou o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e sua sequência, que ali fala a respeito dessa preparação. Nós estamos no tempo dos sinais. Aí sim, os sinais da vinda de Cristo, em que a igreja será arrebatada, e aí haverá sim a manifestação do anticristo, que é o filho da desobediência, que vai surgir ele, a besta, o falso profeta. Aí nós já temos que ir lá para a grande tribulação, mas nós estamos em princípio de dores. Na verdade, se nós contextualizarmos a sociedade atual, nós vamos perceber que o globalismo ele já está tomando a sua forma totalitária no mundo, em que o linguajar, o comportamento, né, a estrutura educacional já está sendo trabalhada, não sei se eu posso chamar isso de espírito do anticristo, mas... Diz que é o espírito da injustiça. A ideia formada, essa contravenção de valores, né? O errado hoje é certo, o certo é errado. Então, eu acredito que nós estamos vivendo os sinais. Agora, o Apocalipse, não. Para vivermos, na verdade, o Apocalipse, é necessário que esteja se cumprindo o que lá está escrito. E nós vamos entrar nesse assunto na hora que nós formos falar, por exemplo, das 7 trombetas. Eu não ouvi nenhuma trombeta ainda tocar, então fica complicado a gente dizer que estamos no Apocalipse. E se você pegar Apocalipse, você pega o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Capítulo 1 é a visão de João, tal, de Jesus, né, glorificado, cabelos brancos e tal. Capítulo 2, ele escreve as cartas. Capítulo 3, também as cartas. Quando chega no capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó: e vi uma porta aberta no céu, e uma voz que dizia: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que vão acontecer. Ali a gente tem uma ideia do arrebatamento da igreja. Porque depois que ele sobe, que é um tipo do arrebatamento da igreja, depois que João é arrebatado em espírito, aí entra o capítulo 5, que foge um pouquinho do contexto, porque o capítulo 5 está muito ligado a Atos capítulo 1 e Daniel capítulo 7, que é a chegada do Cordeiro e tal. Mas aí você pega a chegada dele do céu, que é o capítulo 4, aí você entra no capítulo 6. Ali do capítulo 6 para frente, João não está na terra, ele está arrebatado em espírito. Então, ou seja, o que eu entendo? A igreja é tirada no capítulo 4, que é o arrebatamento, que é o tipo de João, e do 6 para frente começa o período da grande tribulação, tal, que aí é o cavalo branco, amarelo, vermelho e preto e tal. Aí vai começar 6, 7, 8. E aí a igreja, ela vai explicando, só que isso aqui para quem é pré, os caras que são pós já estão revoltados aí. Já estão malaretas. Calma, nós somos pré. Ajuda aí. E aí a igreja vai aparecer só na vinda de Jesus para Israel, que se dá no capítulo 19, a partir do versículo 11. Quando João disse lá: olhei, vi um assentado no cavalo branco, né, só por causa de sangue, toda aquela história lá. Porque até aí, você não vai ver igreja. 6, 7, 8, 9, 10, não tem igreja ali. 13, aí no capítulo 13 aparece o Lula. Aparece a besta. No capítulo 13, aparece é a besta que sobe do mar. Não sei, eu liguei uma coisa, que é do 13. A besta que sobe do mar. Que sobe do mar. Entendeu? Então aí vai ter, mas não tem igreja ali, cara. Você tá entendendo? Por que você está rindo? Rapaz do céu. Não, foi o capítulo 13. É que ele encaixa o negócio assim. Tá, continua, pastor. Não, é que eu conectei o 13, né? Presidente 13, besta. Então você não vai ver
a igreja ali, né, pastor Otávio? Você não vê a igreja ali. Não tem igreja. Não tem igreja. Sim. E eu ainda vou um pouquinho mais longe. Eu já vi muita, até gente que é pré fala isso. Mas o capítulo 24 de Mateus não é para a igreja. Tem nada a ver para a igreja, que lá é tudo Israel. É coisa que já aconteceu, né, que ia acontecer e tal, mas para a igreja ali, eu não vejo a igreja naquele contexto de Mateus 24, que é o contexto da grande tribulação e tal. Sim. Então, eu não vejo a igreja nesse sentido. Mas, dentro dessa sua percepção e análise escatológica, não estamos vivendo o Apocalipse, estamos vivendo o princípio das dores, beleza? O princípio das dores. Mas o que nos prova que o anticristo já não está entre nós? A Bíblia. Ué. Só tem uma maneira, ó. Para ele se manifestar, Paulo disse, ó. Não, eu não estou falando da manifestação, dele estar entre nós. A manifestação e dele estar entre nós é diferente, Mas, né? mas o problema é que se nós afirmarmos que ele está entre nós, se Jesus volta daqui 50 anos, esse cara vai ter quantos anos se ele já Não está existe entre isso. nós? O que Então, não existe tem é como afirmar isso. o que a gente pode afirmar, e baseado no que Paulo disse, é que o ministério da injustiça opera. Há uma ação, há um palco sendo montado. Não há, o anticristo não está entre nós. Eles iam falar, uma vez eu ouvi um pastor falar, pregadorzão famoso aí, aquele pregador da voz grossa. O cara falou que o anticristo é o João Paulo 23. Coitado, velho. Gente, o velho tá... Não tem condição. Mas já falaram isso de outros papas, o antigo agora, o que morreu. O Bento, né? O Bento. Chamaram Bento. o cara de anticristo, cara. Os caras ficam procurando chifre na cabeça de cavalo. Não tem lógica. Então, assim, o anticristo está aí? Não. Não está Agora, entre nós? O ministério da injustiça opera. É o que Paulo disse. E Paulo disse assim, ó, que há um que o detém. Então ele não está entre nós, ué. Há um que o detém. Há um que o detém, que é o Espírito Santo. Até que seja tirado. Até que seja tirado. Então, quando o Espírito Santo conduzir a igreja ao encontro de Jesus nos ares, que é o arrebatamento, aí haverá a manifestação, a aparição, no caso, né, do anticristo. A manifestação a gente já vê, que é o Ministério da Justiça que opera. Então, pastor Fábio, seria falácia essa expressão que o anticristo está entre nós? E essas previsões, por exemplo, Jared Kushner, o genro do Trump, o próprio Macron, que fizeram suposições, o Papa, que também já fizeram suposição, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita também, que fizeram O suposições. genro do Trump é o quê? É judeu? Judeu. Ah, então já não dá para ser, já não bate. Esses caras, eles fazem essas previsões, mas a gente tem que entender que a previsão é bíblica. A gente não pode sair fora da Bíblia. Se a gente começar com achismo, aí vai... Eu não sei se vocês lembram daquela época que os caras trabalharam o número da besta e faziam uma conta louca lá que dava Código o nome... de barra. dava o nome de não sei quem na época. Até teve um pregador aí famoso também, não vou citar o nome, que trabalhava muito essa questão. Ele era um uruguaio, andava aí pelo Brasil inteiro aí. Não sei se vocês lembram dele, é Hugo. Eu acabei de falar o nome do cara. Brincadeira, né? O cara citou o nome de vamos pôr um balaio de gente lá, que ele chegou pela conclusão da soma que deu lá no Velho Testamento com as festas de Israel, não sei o que, chegou na conclusão que era fulano de tal. Então, esse negócio da gente ficar afirmando que a Bíblia não diz, só vai dar confusão. Isso aí é achismo, opinião. Agora, nós temos que ficar com o que a Bíblia diz. Então, o que Paulo escreveu ali aos Tessalonicenses, é o que eu concordo com o pastor Carlos, é que essa ação do espírito do anticristo no mundo, essa introdução já está acontecendo. Já né? está. Através da cultura, através da educação, através das filosofias pregadas nas faculdades. A própria questão do aborto, a ideologia de gênero. A ideia de uma única moeda, né? O Lula queria fazer agora uma moeda... O Drex. Não, uma moeda agora da América do Sul. E você viu o que o Trump fez? Não, vocês podem fazer aí. Aí nós deixamos de exportar para vocês alguns produtos. Ou taxamos esse produto lá em 50%. Então, veja bem, os sinais estão manifestando que Cristo voltará e que depois da partida de Cristo, o anticristo se manifestará. Agora... achismos e opiniões a respeito disso aí vai haver muito. Então, biblicamente,
o apocalipse que nós estamos vivendo é só apenas os sinais. Eu acho, na minha opinião bíblica, que nós não estamos no Apocalipse. Tem O que desenhar pra Apocalipse você vai entender. chegar. Desenha pra entendeu? Nós não temos condição. Ó, só para você ter uma ideia. Lá no Apocalipse vai tocar 7 trombetas, né? Que são trombetas de juízo. Aí, veja bem, no capítulo 8, versículo 6... Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Verso 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e o granizo de fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimada 1/3 da terra, 1/3 das árvores e de toda a relva. Eu não vi isso. Apesar do fogo da Amazônia. Não chegou a isso. Mas isso não seria no período da grande tribulação? Então Então nós não estamos no Apocalipse. Porque assim, aqui, existe uma problemática no meio pentecostal também, que é a parousia e arpazo. A maioria dos pentecostais tratam isso como... Até um grande pregador que tem por aí, que passou a vida inteira pregando isso aí, ele tá uma salada. Qual que é a ideia que ele prega? E a regra que ele usa é assim, ó, Jesus dirá, assim, eu não concordo, não sei se o pastor Otávio concorda, uma vez em 2 fases. A primeira vez ele vem para a igreja, os ímpios serão deixados. A segunda vez ele vem com a igreja, os ímpios serão destruídos. Olhando pela perspectiva de parousia, que é a vinda, e não arrebatamento é arpazo. Você tem a impressão que tem 3 vindo aí. Ele veio para Israel, aí tal. Aí vai vir para buscar a igreja, aí volta. Aí vai vir com a igreja, vai 3 vindas. E aí a igreja, a maioria das pessoas não sabe diferenciar a parousia do arpazo. O arpazo é o arrebatamento. É a igreja que vai e encontra com ele nos ares. Isso é o arrebatamento. Certo. A parousia não é para a igreja. A parousia é para Israel. A igreja vem com ele. Então a igreja sobe com Cristo, Sobe. mas Jesus vem para Israel. Aí acontece, depois de todo esse período aí, porque aí tem tudo isso que o pastor Otávio falou. 7 trombetas, acho que é Apocalipse 14, que o anjo abre o abismo lá e sai 250 milhões de demônios. Tem a saída daqueles demônios com rosto de homem, dente anjo, de leão, cabelo de mulher. corpo aparelhado como um gafanhoto. Vai ter todo... Irmão, você imagina a igreja aqui. A morte vai Fugir fugir deles. durante 5 meses, vai cair estrelas do céu, vai transformar água em sangue. E o Apocalipse também diz que os homens fortes vão tremer e vão cair e vão gritar, montes e rochedos caem sobre nós, esconde-nos da ira. Só que então, o que eu entendo? Não tem como, vamos pensar assim, ó, vamos pensar com a cabeça do pós. A igreja passa pelo período da tribulação. Tá tudo certo, a igreja vai passar. Se a igreja for passar pelo período da tribulação, então a gente sabe o dia do arrebatamento. É só contar 7 anos. Deu 7 anos, acabou. Acabou. Não tem jeito. Você aguenta firminho ali 7 anos, pau quebrando, você firmão, não, daqui 7 anos, não. Deu 7 aninhos, você... Então a gente sabe. Então o que Jesus falou, que ninguém sabe o dia nem a hora, não, aí já dá... Já cai por terra. Não será mais como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, Então, né? porque aí, se a igreja for arrebatada depois da grande tribulação, quanto tempo que é a grande tribulação? 7 anos. 7 anos. 3,5. 3,5. Na verdade, não poderia nem ser chamada de 7 anos de grande tribulação, porque 3 anos e meio é paz. É paz. O anticristo e a sua administração vai resolver o problema do mundo, seja cultural, filosófico, financeiro. Tudo. O cara vai conquistar Israel. Isso aí vai se romper lá no final. Quando... Daniel 9:27. Isso. Então, veja que o poder de convencimento desse cara. Nessa conversa que nós estamos tendo, o pastor Antônio Gilberto defende uma tese, né? E eu acho que essa questão que nós estamos conversando aqui, ela, por não ser uma questão definida e ter bala na agulha, estrutura, Abre muito, né? muito leque, é complexo. Ele define, isso aqui eu peguei do pastor Antônio Gilberto, né? Ele define essa questão do arrebatamento, assim, o arrebatamento em secreto, e ele cita 1 Tessalonicenses 5:2, que diz assim: pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá
inesperadamente. Aí já destrói essa questão de 7 anos, porque se é inesperadamente... Não dá para ser depois da grande tribulação. Pois é. Porque senão já está certo. Aí já está certo. Começou a grande tribulação, a gente sabe que 7 anos... Conta 7 anos. Acabou, pronto. Então, já cai. E ele continua, porque tem a vírgula, né? E diz assim, como ladrão à noite. Quer dizer, o ladrão não vai na sua casa, vai avisar, ó, eu estou aqui na frente da sua casa, vou assaltar a sua casa, chama a polícia. O ladrão vem inesperadamente. Surpresa, né? Então, ele defende isso aqui como arrebatamento secreto, que ele fala que é o arrebatamento da igreja. Aí, ele cita Apocalipse 1, 7 a 8, que é a defesa do arrebatamento não secreto quando Jesus vem entre as nuvens e todo olho verá. E até mesmo aqueles que os transpassaram. e todas as tribos da terra lamentarão por causa dele. Assim será, e tem um amém aqui. Então, essa discussão... Aí eu tenho uma discordância dele. Essa discussão entre o que você está falando é justamente porque em arrebatamento secreto ele acredita que a igreja será tirada. Bom, no arrebatamento não secreto, ele acredita que a igreja voltará com Cristo, né? No final da grande tribulação para salvar Israel. Aí ele cita, eu não vou citar tudo aqui, aquela questão de descer no Monte das Oliveiras, pisar no monte, o monte vai se abrir em 2. 14. Aí vai abrir-se o vale, chamado Vale de Josafá. Aí ele aplica-se a teologia pentecostal, que ali vai passar os 144 mil guerreiros, que os testemunhos de Jeová falam que essa passagem... Só isso não se salva, né? Só vai 144 mil para o céu, mas ali... 144 mil guerreiros de cada tribo. Não está falando da totalidade dos israelitas, porque vai sobrar mais israelitas, mas que não estão contados entre 144. E vão passar pelo Vale de Josafá. E aí tem outro problema. O que acontece depois que eles passam do Vale de Josafá? Para onde esse povo vai? Para onde? Eu não sei. Para onde? Então, ó... Porque mas o cara deve saber, ele tem resposta para tudo. Eles vão passar pelo Vale de Josafá. Né? Ali, então, ou tem uma transformação, porque o único jeito do camarada ir para o céu, ou ele receber uma transformação, ou ele morrer, né, e participar do arrebatamento. Se ali está falando que vai pisar em cima do Monte das Oliveiras, o monte vai abrir... Não, é dos Oliveiras? É do Monte das Oliveiras. Abre um vale e eles passam. E ali o anticristo vai ser destruído. Isso. Com o sopro, que é o que Paulo fala. Isso. Na verdade, acontece assim, ó. Mas isso então é só pro final. Isso aí nós já estamos... Aí é o fim da grande tribulação. Nós estamos lá na frente. O que acontece? 3 anos e meio que o pastor Estado falou, tranquilo, problema resolvido, paz. Você deve estar aqui, você deve ver como... Não vou não. Não. Negativo. Você não é pós? Não, rapaz. Eu sou quando acontecer de fato o arrebatamento, eu tô junto. Seja antes, no meio ou depois. Eu tô esperando. Então você não sabe nem o que você é. Eu só tô esperando, irmão. Melhor do que ser pré, meso e pós é estar preparado para quando acontecer. Você vai estar aqui. Quando você estiver aqui e tal, fazendo podcast, 3 anos e meio ali, só no podcast. Os caras vêm direto aqui, até o anticristo vai vir aqui. Ô, Fabião, a entrevista aí. Você vai trazer ele aqui bombando, azedo, um pouco com faixa embaixo. Não, aí não. Ele cura você na hora. Aí tal, aquela coisa toda. Ao cabo de 3 anos e meio, o apóstolo Paulo disse assim, que ele vai querer entrar no templo de Jerusalém, no templo, isso mesmo, né? Querendo ser Deus, querendo receber a glória de Deus. A gente acredita, é claro, que esse templo é em Jerusalém. Daniel 9... Mas você já acredita que é no templo construído. No templo construído. Onde está hoje a mesquita de Diomar. Isso. Eu acredito que seja lá. Aí o que acontece? Daniel 9, 27 diz assim, que aí os pós falam que isso é Jesus, não é o anticristo. Isso mesmo. Tá assim, ó. Ele firmará o pacto por uma semana. 7 dias, que são 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, que acaba os 3 anos de paz. Esse período que você vai entrevistar ele. Na metade da semana, cessa o sacrifício e a oferta de manjares. Só que quando essa frase, cessa o sacrifício e a oferta de manjares, é uma outra parte que já aconteceu, diz historiadores, quando Antíoco Epifânio oferecia um porco em cima do altar. Aí cessou o sacrifício e a oferta de manjares. Nesse interim, que isso acontecer, as nações, e não são todas as nações, é bom deixar isso claro, as nações da terra vão se voltar contra Israel. Ezequiel 38, 39, diz que vai ter uma batalha. E
vai ser uma batalha tão violenta que o sangue vai dar no freio dos cavalos e Israel lhe dará 7 meses sepultando corpos. Nesse inteirinho entra Zacarias 12, 13 e 14. Tá? E Provérbios 1, 23, que diz assim, ó, convertei-vos a mim e eu derramarei sobre vós o meu espírito. E Provérbios 1, 23. E aí, Zacarias 12, 13 e 14, que é um compêndio, diz que o judeu remanescente receberá o espírito de súplica e aí eles vão orar, eles vão clamar pelo Messias. Vão clamar. Nesse inteirinho que eles estão clamando, pedindo salvação e o anticristo perseguindo e tal, aí vai cumprir Apocalipse 19 e 11. O Senhor vem, desce a bocado de sangue, 10 diademas, olhos como chama de fogo, sua boca mais para 2 gumes, sua mão vara de ferro, sua cor escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e atrás dele o grande exército, que é a igreja. Porque Deus tem 4 exércitos. Você não sabia Quais? também? Não sabia. A escola dominical ajuda, tá? Me ajuda. A escola dominical ajuda bastante. Ou se não, podcast, falei pra mim. Ó, 4 exércitos. Os anjos, a natureza, a igreja e Israel. São os 4 exércitos de Deus. Nesse período, Jesus vem com a igreja. Apocalipse 19 e 11. E os anjos. E aí, essa parte que o pastor Fábio falou. Ele pisa no monte, abre um vale e eles passam pelo vale. Não existiu o vale. Ele pisa no monte. A Quando ele partir pisar do no monte, momento que ele pisar no que vai monte. partir. Ah, então ele cria um vale. É aquele texto de Atos 1 lá. Por que vocês olhando para esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vai voltar outra vez. Tá? Aí ele pisa, vai abrir um vale. Eu acredito, posso fazer essa pergunta, para onde vai esse povo? Eu acho que esse povo vai ser salvo. E para mim, na minha opinião, e pode haver discordância, é claro, né? Essa turma, pastor Fábio, é a turma que entra com palma nas mãos. Porque o João pergunta, quem são esses? Ele diz, esses são os que vieram de grande tribulação. Então são esses, eu acredito que é Israel, mais os que serão salvos nesse período da grande tribulação, porque vai ter salvação. Porque o anjo vai pregar. Né? Vai ter as 2 Então você acredita que esses já vão entrar direto no céu? Porque depois que eles passarem pelo vale de Josafá, acontece que o próprio Jesus vai enfrentar essas nações, vai entrar depois, os que se restarem vão entrar no milênio, né? No milênio. Que é a última semana vista lá por Daniel, a última semana de anos. Que é a 70ª. Né? Isso. Nós acreditamos, como pentecostal, nós acreditamos nas 70 semanas de Daniel, acreditamos que estamos na 6ª, acabou a graça, vai entrar a última semana, que é a semana... Que é milenial. Milenar, né? Milenar. Então você acredita ali que eles vão, sofrer um tipo de transformação. Vão, porque quem é aquela multidão que João vê com palma nas mãos? Não é a igreja. Não, a igreja não Porque nesse inteirinho já teve Bodas do Cordeiro, já teve o Dema, que é o Tribunal de Cristo, que os irmãos estão brigando aí por causa do tribunal. Se vai chorar, se não vai chorar, vai ter tristeza, vai ter tristeza. O cara que falou que Jesus fazia a mesa de um dia para o outro vai debater. Jesus é o Mr. M agora, mágico, né? Mesa preta. Cara, é forçar demais. O cara força demais o texto, né? Eu até, só abrindo um parênteses, eu até acredito que Jesus tinha casa, assim. Jesus não era sem teto, ele tinha casa. Nisso eu acredito. Aí, mas era à beira da praia também? Quando João... Não sei se era à beira da praia, né? Mas era. Mar da Galileia sempre tinha... Beira da praia não significa necessariamente que seja... E entrar em casa não significa que a casa é sua. Ué. Entrei em casa. Em casa de quem? E Jesus estava em casa. Tá, mas depois a gente continua. Então, assim, porque João viu... a igreja passou por todo esse processo do Dema, né? Que é o Tribunal de Cristo, recebeu o galardão. Inclusive, sobre só uma parênteses aqui, porque se eu não tiver enganado, eu ouvi na fala do pastor Eliseu, e aí eu discordo, que ele falou que o tribunal vai ser nos ares. Não, senhor, o tribunal vai ser no céu. Nos ares vai ser... Um encontro, né? Não, nos ares vai ser... Buda. Não, nos ares vai ser o juízo final, o trono branco. Porque João falou assim, ó, fugiu o céu e a terra, e não houve Mas espaço. o encontro da igreja com... Nos ares. Nos ares, né? Nos ares. Só que ele, parece, se eu não tiver enganado, se eu não ouvi, eu ouvi falar que o tribunal também vai ser nos ares. Não. O Dema não vai ser nos ares, vai ser no céu. E o trono branco vai ser nos ares, porque é tanta gente indo para os quintos dos infernos, que João disse que fugiu o céu e a terra. E não houve espaço. Irmão, você imagina quanta gente vai para o inferno, né? Bem, voltando. Aí ele fala que viu uma multidão,
porque a igreja já passou por esse período, já bodas do Cordeiro, galardão, pedrinha branca, sentaram, tudo isso já aconteceu. E aí vem essa multidão. Então, eu acredito, pastor Fábio, que essa multidão é a multidão das palmas, porque ele pergunta, quem são esses? De onde vêm? E o anjo fala, esses são os que passaram pela grande tribulação. E você sabe que o César afirma que essa turma das palmas aí é a igreja, né? Então, Se você César Cavalcante. Aquele agora é pós-tribulacionista, Então, né? O então pastor César, você né? já veja a importância de nós estarmos discutindo um assunto como esse, a visão aqui nós temos, né, a respeito da grande tribulação e não misturar as coisas, colocar a igreja dentro da grande tribulação, porque como o pastor Carlos estava explicando, na visão dele, o César já fala que quem vem com as palmas nas mãos ali, visto com palmas nas mãos, é a igreja. Então, a gente deve ter um cuidado muito grande. Né? Mas e aí, é a igreja, na sua visão, Não, é a na minha igreja? igreja, na minha visão, não é a igreja. Não tem como ser a igreja, porque senão, meu irmão, nós vamos ter vários problemas. Por exemplo, em Apocalipse, a Bíblia diz que os irmãos, é uma das igrejas que diz que eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Eu não sei se é Filadélfia, eu acho que é Filadélfia, que foi falado. Eu te guardarei da tentação que há de vir sobre o mundo. E a interpretação daquele texto é justamente falando sobre a grande tribulação. Não há razão para a igreja passar pela grande tribulação, porque lá na grande tribulação, as pessoas elas vão morrer ao não negarem a Cristo para ser salvas. Se elas negarem, já era. Então, quer dizer, onde está o sacrifício de Cristo aí? Então, se a pessoa vai ter que morrer para ela poder alcançar a vida eterna. O mártir, tem que ser mártir, né? Hoje, Cristo morreu por nós para nós ser salvos. Lá, tem gente que não acredita que vai haver salvação na grande tribulação. É outro debate. Então, por que vai ter o evangelho pregado? Pois é, O versículo que o senhor havia falado mas seu ali... amigo Lincoln, ele diz que não vai haver, que a salvação é enquanto a igreja está na terra. Depois, na grande tribulação, não tem salvação. E quem que ele aponta como o povo da palma nas mãos, a multidão de palma nas mãos? Então, eu acho que na nossa conversa ele não tocou no assunto. O versículo que o senhor havia falado, Apocalipse 3, 10 e 11, isso eu mesmo. te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, porque se você entender, a palavra igreja é eclésia, né? É eclésia. Ela não aparece. Do capítulo 6 ao 18 do Apocalipse, não aparece. Não tem e não tem nenhuma sugestão a respeito dela. Nenhuma dicasinha assim, não, sobre nada. a igreja. Tem nada. Absolutamente nada. Não tem nada sobre a igreja. Mas assim, eu estou falando aqui com 2 pré-tribulacionistas, né? O que dá tanta convicção que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação? Eu acabei de falar. Porque a igreja vai aparecer no capítulo 4 do Apocalipse. E do 6 ao 18, não tem igreja, não tem nenhuma referência que aponte para a igreja. Não tem nada que aponte para a igreja. Mas é complexo, porque se vier um pós-tribulacionista aqui, eles vão ter versículos bíblicos para se vier aqui, nós vamos engolir ele, velho. Tá Quer doido? ver? Eles usam 1 Coríntios capítulo 15, versos 52 e 53. E eles fixam muito. Isso aqui é uma base que eles usam. Não é só essa, mas é uma das bases que eles usam. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, o som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Então, os tribulacionistas, eles acreditam que essa última trombeta aqui é a trombeta que é uma das trombetas que tocarão durante a grande tribulação, que são trombetas de juízo. São 7 trombetas. Quem quiser ler a respeito delas está em Apocalipse 8 a 6 e 9 a 19. E aí eles fixam na expressão última trombeta. Então, quando eles usam essa última trombeta, eles fazem correlação
com a última trombeta a ser tocada no Apocalipse. Então eles dizem que diante da última trombeta, quer dizer, então se passou 6 trombetas, na 7ª, no toque da 7ª, a igreja será arrebatada. Então eles usam aqui essa trombeta. Mas é o que nós estávamos discutindo com o pastor Carlos, em algumas traduções sequer usa a palavra última. Não tem. Diz ante a trombeta. Ante a trombeta. Aí você vê, porque tem 3... Mas o que significa ante a Existem trombeta? 3 coisas. Antes a essas trombetas todas aí. Ah, tá. E mesmo se colocar ante a última trombeta, é ante a última trombeta das 7. Então tem uma trombeta antes, que antecede. Porque Paulo usa três coisas ali, ó. Paulo fala de alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O alarido, né, era um grito de guerra que reuniu os soldados. Então alarido é para a igreja. Trombeta é para os mortos. E a voz do arcanjo é para Israel. Por quê? Porque Miguel sempre... Não, mas tem uma explicação que alarido é para a igreja. Porque a palavra alarido era a reunião dos soldados. Então o que o pastor Fábio Pimenta leu ali? Alarido como trombeta, voz do arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Os que dormiram, porque Paulo fala, tem texto que os que dormiram, os que morreram em Cristo. Então, se eles dormiram, eles precisam de ser despertados. Então, o som da trombeta é para despertá-los. O alarido é que reúne os soldados. E a voz do arcanjo é para Israel, que não vai acontecer no mesmo período, né? Porque aí não tem lógica, a voz do arcanjo vai acontecer depois. Então, você pega o alarido, reúne os soldados. Que ele leu lá, que é a igreja, tal. Depois, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que fizermos isso, seremos juntos. Então, a trombeta, não sei se é a ideia do pastor Fábio, a trombeta é para os que morreram em Cristo, Para despertá-los. O alarido é para reunir os soldados, e a voz do arcanjo não pode ser para a igreja, e também não pode ser para os que morreram em Cristo. E o que tem a ver Então, voz do arcanjo com Israel? A voz do arcanjo. Porque não é ele que peleja as guerras de Israel? É ele que, todas as vezes que tinha um piripaque lá, um pepino, era ele lá que resolvia. Então a voz do arcanjo, que é o caso Miguel, é para Israel. Alarido, igreja, reúne os soldados. Trombeta, reúne a igreja. Então, ante a última trombeta, e essa trombeta de Paulo não é a 7ª trombeta do Apocalipse, como acreditam os pós. E ainda assim que trombeta, ela sempre foi um sinal que nós chamamos de... Aviso. Não só de aviso, mas também de alerta, usando a expressão alerta, né? E você veja bem, eu estava estudando um pouco a respeito dessa questão de trombeta. Israel tinha 7 festas, e uma dessas festas era as festas das trombetas. Cada vez que uma trombeta tocava, ela tinha um significado. Por exemplo, você encontra lá a trombeta de prata. Quando a trombeta de prata tocava, o povo tinha uma consciência de que eles deveriam se reunir porque algum aviso seria dado, ou alguma ordem seria eminentemente delegada ao povo. Então, todas as trombetas, elas traziam um tipo de alerta que o povo de Israel tinha conhecimento do que era. Então, tocou... Porque sabia, né, não era o mesmo som que saía. Eram sons distintos. Quando tocava, o material que eles usavam fazia o som sair, um som distinto do outro. Então, quando eles ouviam aquele tipo de trombeta, eles diziam, opa, peraí, é para o exército se reunir. Opa, peraí, esse tipo de trombeta aí é para o rei entrar ou sair pela porta do rei. Então, essas trombetas eram trombetas de alerta. Veja bem, o primeiro sinal da trombeta era para desarmarem as tendas e preparar-se para a marcha. O segundo sinal era para se prepararem ainda mais, carregando as cestas de carga e posicionando atrás da barreira. E o terceiro sinal significava marchar. Então, esses eram alguns dos significados que eles usavam no deserto quando eles estavam trajetando o deserto e eles ouviam o sinal da trombeta. Era quase 2 milhões de pessoas.
Porque o que acham que saiu de Israel foi 600 homens. Ali não está contando mulheres e crianças. Então, eles precisavam de uma coordenação, eles precisavam ter uma organização. E a organização vinha das trombetas. Então, tocou a trombeta, alerta. É para levantar. Desmanche as tendas. Tocou outra trombeta, hora de caminhar. Então, a trombeta aqui é um tipo de alerta. Então, aí fica essa questão. O César lá usa essa última trombeta como uma questão de que a igreja está lá dentro da grande tribulação e ao tocar da última trombeta, que ele acredita que é a 7ª trombeta, aí a igreja vai ser arrebatada. Já em outras teorias, em outras visões, que eu acredito mais, uma trombeta aqui, se fala trombeta de alerta, diante da trombeta. De despertamento. Aí, esse último aqui, tem algumas traduções que não tem esse último. É como o pastor Carlos falou. Então, isso aqui dá margem para N interpretações. Mas fico, novamente, com a posição de que a igreja não passará pela grande tribulação. Porque assim, você vai pegar as trombetas do Apocalipse, que são 7, né? Começa no capítulo 8. Isso. Primeira trombeta. O anjo toca e aí acontece saraiva e fogo, misturado com sangue, queimando um terço da terra. Segunda trombeta, Apocalipse 8, versículo 8 e 9. Ele toca a segunda trombeta, o anjo, um grande monte ardendo em fogo é lançado no mar, tornando um terço da parte em sangue. Terceira trombeta. O terceiro anjo toca a trombeta e uma grande estrela ardendo como tocha cai sobre um terço dos rios. Aí a quarta trombeta. O anjo toca a trombeta e um terço do sol, da lua e das estrelas são feridos, escurecendo. Quinta trombeta é o primeiro ai, que é Apocalipse 9, de 1 a 11. O quinto anjo toca a trombeta, uma estrela do céu, cai do céu, recebendo a chave no poço do abismo. Demônios em forma de gafanhotos saem do poço para atormentar os homens por 5 meses, o pastor Fábio falou lá. Esses demônios têm características autorizantes, força de cavalo, inteligência e rosto de homem, sedução, cabelos de mulher, por isso que ele vai seduzir, porque por causa dos seus cabelos, e destruição, cruel, dentes de leão, impiedade. A sexta trombeta, que é o segundo ai, que está em Apocalipse 9, de 13 a 21, toca a trombeta, o quarto anjo, e 4 anjos presos, junto a Eufrates. São soltos. Então tem 4 anjos presos lá que são soltos. Um exército de 200 milhões de cavaleiros é liderado, você vai estar aqui, você vai ver tudo isso aí, depois você conta pra gente. Matando um terço da humanidade. Que já está ciente que vai acontecer. Através de fogo, fumaça e enxofre. Algumas interpretações gerem que pode ser demônios ou armas de destruição em massa. 7ª trombeta, que é que o pastor César fala que é para a igreja. O que tem a 7ª trombeta? Grandes vozes nos céus, proclamando: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Anuncia-se o fim próximo dos julgamentos e a chegada do reino de Deus. Então, se anuncia a chegada do reino de Deus, não é do reino de Deus no céu, é do reino de Deus na terra, ué. É para cumprir a oração de Jesus, Mateus capítulo 6. Venha a nós o teu reino. Porque toda essa queimada aqui, essa destruição, é para quê? É a purificação da terra. Já é a purificação da terra. Já é a purificação da terra. Então não tem como anunciar o reino de Deus na terra e a igreja estando aqui, ué. Então a igreja não vai? Não tem conexão. Não conecta. Mas e como a gente explica de forma mais entendível essa questão do arrebatamento secreto? Porque também é algo muito complexo para muitas pessoas, né? Arrebatamento secreto. Aí tem muita gente que usa o argumento. Então nós somos melhores do que os cristãos da igreja primitiva que foram mártires por amor a Cristo. E aí a gente vive apenas essas tribulações, que já é uma exigência do próprio evangelho, que nós precisamos renunciar às aflições da vida e não vamos sofrer perseguição igual os nossos pais na igreja primitiva. Aí simplesmente seremos arrebatados e outros ficarão aqui para sofrer na terra. Mas o arrebatamento secreto, a ideia do arrebatamento secreto é justamente porque usa essa expressão que ele virá inesperadamente como ladrão. Então, isso é uma discussão que não vai ter fim, entendeu? Isso aí você pode ficar tranquilo, porque o outro lado vai encontrar uma base
né, para discutir o assunto. Eu vou ficar aqui até a grande tribulação discutir. O senhor percebeu que o Fábio nem pós, né? Não, ele quer. Por que os camaradas sofrerem e nós não vamos sofrer? Não, você pode sofrer, só você ficar aí, cara. O problema é que há algumas pessoas, que nem o camarada aqui escreveu, que eu estou me contradizendo, no sentido de que existem pessoas que hoje morrem por não negarem a Cristo. Mas lá na grande tribulação, meu amigo, o negócio não é igual aos dias de hoje. Hoje, lá no Irã, no Iraque, aqueles países radicais, né? Se uma pessoa se identificar como cristão, ele tem duas opções. Ou ele deixa de lado, leva um castigo lá, ou os caras matam ele. Se ele não negar, os caras matam ele. A questão é que na grande tribulação, né, quem não aceitar o sinal da besta, o cara não compra, o cara não vende, o cara não faz nada. Ele vira uma oposição, né? Ele vira uma oposição. Ele é censurado de tudo, boicotado de tudo. Ele é uma oposição política, cultural, filosófica. O cara vira uma oposição. O cara tem que aceitar o sinal da besta, ou senão, ele não vai conseguir viver. Os que não aceitarem, eles vão morrer. E nós temos ali no Apocalipse, falando sobre sofrimento desses que não vão aceitar o sinal da besta, não vão aceitar o anticristo, mas é uma correlação diferente. Nós estamos vivendo no tempo da graça, meu amigo. E na graça, Jesus veio e morreu pela humanidade. Nós estamos envolvidos. Lá, na grande tribulação, cara, não vai ter essa graça. O cara vai ser salvo pelo sofrimento no qual, vamos supor, ele vê o filho na frente dele e o cara, lá, o algoz, vai cortar a mão do filho na frente dele. E falar, e daí, você nega Jesus ou você continua? Aí o cara vai ter que falar assim, não, eu nego, beleza, vai se escapar. Não, não nego, vai morrer. Então, vai torturado, né? Vai ser torturado. Ali vai acontecer atrocidade. Segundo você lê ali em Apocalipse, quando você começa a ler sobre o sofrimento, as pessoas estão brincando com o sofrimento ali. Estão pensando que é igual no tempo da graça. Né? Ali, os caras vão entrar debaixo das montanhas e vão dizer, caia sobre nós. O sol vai aquecer. 7 vezes mais. É claro que eu acho que isso é uma simbologia, porque a Terra não aguentaria 7 vezes o aquecimento que hoje existe, porque hoje lá em Antonina tem dia que dá 52 graus. Multiplica isso aí por 7 vezes 5, 35. Vamos lá, 350 graus. 350 graus, se eu não me engano, já começa a derreter aí. Então, mas já leu Zacarias? Que ele disse que os olhos dos homens vão apodrecer na própria órbita? Pois é. Então, o pesado, né? Você deu um nível de então, sofrimento. Isso aí né? que o senhor está falando, dá para a gente trazer já a explicação e a diferença entre tribulação e grande tribulação, não, né? Mas eu pergunto, por que Deus faria a igreja passar por isso se nós somos fiéis? É claro que não existe mérito nosso na salvação. Nenhum, né? Nenhum. O mérito é de Jesus Cristo e de Deus, que enviou seu Filho para nos salvar. Agora eu pergunto, por que nós, depois de vivermos uma vida segundo a palavra, temos que passar pela grande tribulação para ser salvos? Aí aquele negócio da escada sua lá funciona. Da última vez que você me perguntou. Aí Jesus desceu até a metade e nós estamos subindo até a metade. Então não existe, gente, como ter condição de dizer que nós vamos passar pela grande tribulação e passar por todo esse sofrimento. Talvez esses camaradas que debatem aí não leram o que vão passar ali na grande tribulação. Se eles começarem a ler só os demônios que vão ser soltos, os caras vão ser picados por esses demônios. Picado de escorpião. Eles têm cauda de escorpião. E os caras vão sentir tanta dor, tanta dor. Tem gente que vai entrar debaixo de montanhas, o sol vai estar escaldante, cara. O cara vai entrar debaixo da montanha e dizer, cai sobre nós. A Bíblia diz que a morte fugirá dos homens durante 5 meses. O cara vai pular lá de um prédio, vai se arrebentar. Sabe esses desenhos aí? Que o cara cai de um prédio e levanta? Vai sentir todas as dores. Vai sentir todas as dores, mas não vai morrer. Mas explicar que essa aí é só as 7 trombetas, tá? Não, ainda tem as 7 taças. E os 7 ais. E os 7 ais. Mas vou dar uma de Lincoln Romano aqui. O senhor tem medo da grande tribulação? Eu não vou pra ela, mas o senhor tem medo da grande tribulação? Não vou pra ela. Você tem medo da grande tribulação? Eu não tenho medo porque eu não vou passar por ela, né? Daquilo que você não tem medo. Mas se fosse tudo... Não tem como, assim. A lógica bíblica, teológica, assim, tudo que envolve, não tem como a igreja passar pela tribulação. Esses caras defendem a grande tribulação porque talvez
eles acham bonitinho, né? Pegar lá o versículo e não, a última trombeta é a trombeta do Apocalipse, a sexta trombeta do Apocalipse, que é a sétima, né? Na conta deles vai tocar a sétima, mas na última, ante a última, né? A sexta, ali a igreja vai ser tirada. Cara, o pastor Carlos leu aí. Rapaz, se tudo isso já está acontecendo, a igreja está aí, então, rapaz, a igreja vai ser apta a um escorpião, demônio, porque é um demônio lá, picar um crente. E que poder, então, que esses crentes vão ter no nome de Jesus para expulsar demônios? Pisar em serpentes. E escorpiões, aí é contraditório, porque os caras não leem o sofrimento que está acontecendo aí. Se você Só pegar mais, tá dando medo. E se você pegar mais, você que não está muito preparado, ó, se você pegar as 7 taças, ó, do capítulo 16 do Apocalipse, de 1 a 2, uma grande voz do templo ordena os 7 anjos que derramem suas taças. O primeiro anjo derrama a taça, causando úlceras malignas nos homens, o que tinha o sinal da besta e adorava sua imagem. Segunda taça, um segundo anjo derrama sua taça no mar, que se torna em sangue. Terceiro anjo derrama sua taça nos rios e nas fontes das águas. Quarto, o quarto anjo derrama sua taça sobre o sol, que aumenta o seu calor e queima os homens com fogo intenso. Os homens blasfemam contra Deus e não se... Olha para você ver o nível. O cara vai blasfemar contra Deus e não vai se arrepender. O cara também já está um satanás aqui, né? Quinta taça. O quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, mergulha no seu reino em trevas. As pessoas mordem sua língua de dor, mas continuam a blasfemar. Morde a língua de dor. O cara está sentindo tanta dor que morde a língua para... Sexta taça. O sexto anjo derrama sua taça sobre o Eufrates, secando-se para preparar o caminho dos reis do Oriente. Espíritos imundos saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, que é a trindade, né? Besta, dragão e falso profeta. Trindade satânica. Satânica. Daí, né? Sétima taça. O sétimo anjo derrama sua taça no ar e uma grande voz vindo do trono do templo diz, está feito. Segue-se relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, o maior já ocorrido. Imagina, irmão, um terremoto, o maior já ocorrido. Esse terremoto que tem por aí, você viu o desgraça que já causa? E aí, a grande cidade é dividida em 3 partes. Das nações cai. Babilônia é lembrada perante Deus para alisar o cálice do vinho da fúria da sua ira. Grandes pedras e granizo, pesando cerca de 1 talento, que equivale de 42 a 60 quilos. Vão cair na cabeça dos homens que blasfemam contra Deus por causa da praga do granizo. Isso na grande tribulação. Não, isso aqui é as taças. Mas isso é na grande tribulação. Vocês já viram eles discutindo isso? Eles só ficam discutindo. Não, vai passar, nós já estamos. Rapaz, se nós estivéssemos na grande tribulação, isso aí estivesse acontecendo, se hoje os crentes estão do jeito que estão, você acha mesmo que se alguém ficar para a grande tribulação, no estado que a igreja anda hoje, me perdoe, são pouquíssimas pessoas que escaparão justamente lá, rapaz. Olha o que está acontecendo em Apocalipse durante a grande tribulação. O que você vê é os modinhas hoje, né? O camarada falando assim, não, mas hoje lá no Irã o cara morre. Rapaz, aí os caras estão pedindo a morte para cessar o sofrimento. É só para dizer que não tem morte. Não tem. A morte ali seria um alívio. Mata-me logo. Os camaradas vão pular de cima de um prédio, por quê? Porque os caras não aguentam mais de sofrimento, querem morrer e a morte fugirá deles. Isso aí é na grande tribulação mesmo? 5 no reino do meses. ainda? 5 meses. 5 meses. O pastor Fernando Santana, que é profundo, hein? O pastor Fernando Santana, ele falou muito argumento e nenhum texto bíblico. Não, nós estamos usando a cabala. Rapaz, o que nós citamos de texto bíblico bíblico agora... É o gibi que nós estamos usando aqui. É o gibi do X-Men. Seu tonto. Que o cara que diz que é pastor. Não, o cara que diz que é pastor. Muito argumento. Nós estamos arrumando argumento de onde? O que nós citamos aqui é Bíblia. Vem aqui então, entra aqui, cita aqui. Você deve ser meso, pós, tonto, alguma coisa que você é. Se você for da Assembleia de Deus, entrega desse irmão. Beleza, então nós não vamos passar pela grande tribulação. Graças a Deus. Não. Não tem argumento para isso, né? Não vamos. Segundo o Fernando Santana. Claro então, mas vocês falaram aí também da marca da besta. Na sua percepção, pastor Carlos Edu, o que é a marca da besta? Pra gente ter uma ideia do que é, pelo menos, essa marca da besta, né? Me ajuda?
Deixa o pastor... Não, calma aí. Aqui tem um irmão que citou um texto aqui, ó. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, após a tribulação de que dias? Desses dias. Desses dias aí, o período da tribulação. Porque aí, preciso voltar para explicar isso aqui. Você lê Zacarias 12, 13, 14, mas não é Bíblia não, viu, pastor tonto? Não é Bíblia não, então nós inventamos isso aqui. Cara, não é, esse tipo de pastor, velho, eu queria saber de onde que ia separar dessa gente. O que acontece? Não traz no podcast, vai dar problema. O que acontece? Depois da tribulação naqueles dias, é porque você precisa pegar Mateus 24 e destroçar Mateus, porque tem coisa que aconteceu. Por exemplo, quando eu era moleque e pregava, uns 5, 6 anos, eu comecei a pregar. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu preguei que as irmãs grávidas não iam para o céu. Pregou? Lógico que está na Bíblia, Mateus 24, eu usei lá, ai das grávidas e tal, e larguei o aço, né? E as outras, meu Deus, eu tô grávida e tal. Aí depois não tinha conhecimento, o irmão me falou, não, pastor, isso aí já aconteceu. Né? Foi quando Jerusalém foi invadida de 70, que o Tito mandava rasgar a barriga dos mulheres, colocava gato lá dentro, o feto caía, aquela coisa toda. Parte de Mateus 24 já aconteceu. E Mateus 24, queridos, não é para a igreja, velho. A grande tribulação não é para a igreja. É para converter Israel. É só ser Zacarias, velho. Porque quando começar a acontecer tudo isso aí, eles vão lembrar que tem o Messias. E ainda diz um texto lá, quando Jesus vier, eles vão dizer assim, ó, que feridas são essas nas tuas mãos? E ele dirá, a ferida que eu fui ferido na casa dos meus amigos. É só ler Atos capítulo 1, que eu já falei aqui em outros podcasts, varões galileus, por que estás olhando? Esse mesmo que você subir, vai voltar outra vez. Então, a vinda é para a igreja. O arrebatamento é para a igreja. O arrebatamento é para a igreja. A grande tribulação não é para a igreja. Não tem lógica a igreja estar aqui. Assim, irmão, mas os apóstolos passaram o perrengue. Eles passaram o perrengue no tempo deles e nós estamos passando o nosso perrengue aqui, ué. Pergunta para esse povo se algum apóstolo foi picado pelo caldo de um demônio, com caldo de escorpião. Não foi, entendeu? Verdade. E eles enfrentaram lá. Paulo enfrentou lá, né? Os apóstolos enfrentaram Herodes, enfrentaram... O pastor Fábio, ele tá inconformado de gente ser picada por causa de demônio. Não, mas você pega assim, ó, os apóstolos, cara, enfrentaram no tempo deles, as dificuldades deles. Né? Era Herodes, era não sei mais quem, era outro contexto. Era César. E nós também enfrentamos, irmão. Nós enfrentamos o Lula, enfrentamos o Alexandre de Moraes, enfrentamos o STF, os caras da Rússia enfrentam. O nosso contexto é esse aqui. As tribulações desse tempo, elas descontextualizam da época, porque na época o cara pregava o evangelho, aí os caras matavam eles. Eles matavam o corpo, cara, dos caras. Hoje... tá diferente. A visão do diabo, o diabo é estrategista. O cara tá matando a alma das pessoas, cara. Ele não quer matar o corpo. Ele né? não quer, ele não interessa nenhum crente ficar desviado fora da igreja. Interessa para ele ficar desviado dentro da igreja. Tem um cara que falou assim, ó, segundo o pastor Fábio, os salvos da grande tribulação serão salvos sem Cristo. Eu não falei isso. Eu falei que o cara vai ter que morrer para ser salvo, porque ele vai... Não existe outra forma. Por exemplo, hoje... Nós três que estamos aqui, ainda que o Brasil seja um país democrático, né? Ainda, né? Não sei que democracia nós estamos vivendo, mas eu posso dizer que eu sou cristão e defendo pautas bíblicas. Não é por isso que o cara vai chegar em mim, vai pegar, amarrar pegar na minha cabeça e arrancar a minha cabeça com uma faca. Não vai. O Brasil... é um país laico, mas é um país que não é anticristão, é um país religioso. Né? Então, o que acontece? Lá na grande tribulação, não é que o cara vai ser salvo sem Cristo. É porque se ele não aceitar o sinal da besta, meu irmão, ele não come. Você já viu um cara 7 dias sem comer, o que acontece com ele? Ele vai morrer. Então ele vai ter que morrer de alguma forma. Ou ele vai morrer mutilado, ou ele vai morrer de fome. Porque mas a morte não vai estar? Como é que vai fugir deles? Mas veja bem, durante 5 meses a morte vai fugir deles. Não vai ser todo o período da grande tribulação. Até porque vai ter ressurreição. Né? Isso aí é um negócio que se nós começarmos a entrar nessas ramificações aqui, a tarde vai ser pequena. Entenda que durante 5 meses os caras vão querer experimentar a morte. Vão
eu quero morrer, o sofrimento é tamanho. Não vai ter morte. Agora, não vai ser todo o período da grande tribulação. E as pessoas que quiserem ser salvas, elas vão ter que recusar o sinal da besta. Agora, se você não compra, não negocia, não vende, me diga como é que você vai comer. Teve um que falou aqui assim, ó, quer ver? Deixa eu achar ele aqui. Vamos esquecer esses caras. Não, mas é uma... Mas eu queria saber qual é esse sinal da besta, gente. Rapaz, o sinal da besta, lá em Apocalipse, fala de um número, né? Agora, nós não podemos afirmar que vai ser um chip, né? Vai ser algo que vai ter conotação em que você, se não usufruir disso, ou seja, sinal na pele, um chip, sei lá. Na mão, na testa. Você não vai comprar nem vender. Ali é tipo de um cartão que você... Se você tem ele, você compra. Se você não tem ele, você não compra. Se você tem ele, você vende. Se você não tem ele, você não vende. Entendeu? Então, ali denomina 666, né? Aí, o que acontece? A turma pega esse número aí e faz uma concepção de ideias de ramificações. Eu não afirmo, né? Não sei a ideia do pastor Carlos, mas ali é um sinal. A Bíblia diz que é um sinal. Agora, se esse 666 vai ser na pele, na testa, no braço, no chip, aí... É porque fala de testa e de mão direita, né? Porque a Bíblia usa muito isso, né? Alegoria, né? Diz que na mão direita e tal. Você tem umas coisas engraçadas, porque o cara falou assim que salvação por obras agora tem que morrer. Então, acontece assim, que não é que a salvação seja por obras. Jesus disse que o céu é ganho à força. Ué, se Jesus morreu na cruz, não precisa fazer força. Explica o texto para mim, o irmão aqui, que é o nome do... Wellington Silva. A salvação não é por obras. Só que uma vez que você vai passar por esse período, não é as suas obras que vai te salvar. Mas a Bíblia diz, Jesus disse o seguinte, Jesus disse assim, ó, que pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. O reino de Deus é tomado à força. Então, nesse período aqui, ninguém é salvo pela... eu não fui salvo porque eu não neguei Jesus. Claro, se você não negou Jesus, deve ser salvo. Mas isso aí também já é grande tribulação, né? Mas não é só obra. Só que, nesse período, vai ter pregação do evangelho aí. Um anjo pregando o evangelho eterno e tal. Então, o pastor Fábio não falou que o cara fala, não, vou aguentar feimão aqui que eu vou ser salvo, eu mesmo vou me salvar. O cara... Não tem como o cara que se o cara salvar. viajou. Agora, você vai ter que sacrificar para alcançar a salvação. Se não aceitou no tempo da graça... Você então... não está negando ou invalidando o serviço sacrifício de Cristo. De Cristo. Ah, não, o sangue de Deus agora não vale nada, estou invalidando. Não, você não está invalidando. Mas você vai ter que ter perseverança para ganhar a sua alma e o reino agora vai ser tomado à força. Isso não invalida o sangue de Jesus. Tomar o reino à força não invalida o sangue de Jesus. Você ter que passar por esse processo não invalida o sangue de Jesus. Se fosse assim, então os mártires foram salvos por quê? Porque eles morreram por Jesus? Não, só de morrer por Jesus já está salvo. Não. Por uma causa, por uma razão. Então, Então, mais importante é buscar a Jesus agora, no tempo da graça, do que esperar a grande tribulação. Também não tem aqueles irmãos ignorantes. Não quer saber se é pai, se é pré, eu quero estar lá. Não, eu quero saber direito como é que esse negócio aqui. É importante saber? É lógico que é importante saber. Judas disse, você tem que defender a fé que uma vez você entrega aos santos. Como que você vai combater as heresias? Como que você vai combater as pessoas que não acreditam em arrebatamento, não acreditam em nada? Tá bom. Perfeito. Pastor Fábio, então vamos encerrar essa pauta aqui. Outra hora a gente dá continuidade disso aqui, porque isso aqui vai longe, não é? Os irmãos estão pedindo para você trazer um pós aqui. Na próxima eu trago. Pastor Fernando Santana, se o senhor quiser vir aqui, eu aceito debater com o senhor. Marca com o Fábio. Vem para Curitiba. Vamos lá. Tá tendo essa discussão aí agora sobre se haverá tristeza no céu. Primeiro, eu gostaria de saber essa diferença do trono branco para o tribunal de Cristo. Pastor Fábio, vamos lá, pastor Fábio. Qual é a diferença do trono branco para o tribunal de Cristo? O trono branco que vocês estão falando é o juízo final. É Apocalipse 20.
uma separação entre o juízo final Barulho. e o tribunal de Cristo, que é a fase de galardão pelos que receberão aqueles que, de algum modo, trabalharam por Cristo. Aí o que cai lá em Coríntios, que vai ter 3 tipos de material lá. Prata, preciosa, madeira. Feno, né? Feno. Então, essas coisas são distintas. Quem comparecer no juízo final não estará no tribunal de Cristo. Então, deixar bem claro, o juízo final é para os perdidos. Lá não tem salvação. E vai ter a ressurreição deles, né? Eles vão ressuscitar. A Bíblia diz que o mar mar dará os das seus corpos, o fogo dará os seus onde o corpos. cara morreu, ele vai ressuscitar e vai comparecer no juízo final. Esses os que morreram sem salvação. Então, o que eles vão ser julgados? Vão ser julgados segundo as suas obras. Aí você vai ler lá no capítulo 20 de Apocalipse, que abrir-se-ão os livros, e abriu-se o livro da vida, e todos aqueles que o nome não foi encontrado, achado no livro da vida, esses serão julgados segundo as suas obras e serão lançados no lago de fogo. Grandes e pequenos. Grandes e pequenos. Isso no tribunal de Cristo. Não. No trono branco. No trono branco, juízo final. No tribunal de Cristo, quem vai aparecer lá são os salvos. O que acontece ali? Quando uma pessoa taca fogo no feno, faz assim, ó. O fogo apaga. Acende. Queima o feno, rapidinho apaga. Sim. Quando você taca fogo na madeira, o que acontece? Demora um pouco mais de tempo, mas apaga. E quando você taca fogo nas joias preciosas, sai a impureza e permanece a obra. Permanece a joia. Então, o que Paulo está falando ali? De 3 tipos de obra: feno, madeira e joias preciosas. Feno, aquele que vai chegar no céu ainda, na última hora, sei lá, como se a casa tivesse pegado fogo lá, e o cara não saiu, o cara não teve tempo de levar nada, também não teve obras, porque foi salvo perto ali do arrebatamento, e ele vai chegar lá e ainda vai receber um louvor. Madeira, aquele tipo de crente que vai chegar no céu e por um período de tempo trabalhou para o Senhor, mas depois se acomodou, mas não perdeu a salvação, mas se acomodou, mas vai ser galardoado pelo aquele tempo que ele trabalhou. E joias preciosas é aquele crente que, desde que aceitou a Cristo como Salvador, permaneceu servindo ao Senhor com alegria, trabalhando para Ele, fazendo a obra dele, com a família, com a igreja, em todos os parâmetros da vida. Então, esses vão receber galardão segundo as suas obras. E esse galardão tem diferença no céu. Eu não sei como é que será o galardão, mas eu sei que lá vai ter algum tipo de diferença. É uma recompensa conforme as obras. Conforme as obras. Agora, também isso aí parte de uma interpretação Só uma pergunta. alegórica. No tribunal ou no trono branco haverá um telão no céu mostrando todas as nossas obras? Eu não vi telão, né? Não sei esse negócio Mas de telão. sempre foi pregado. É que os caras fazem alegoria em cima. O que os caras fazem? Não, vai abrir o telão lá e tal. O que vai ser aberto no juízo final são os livros, né? Porque está no plural. E também o livro das obras. E o livro das obras é todas as práticas que nós tivemos durante a nossa vida aqui na Terra. Então, vai ser aberto e vai ser revelado para aquelas pessoas para vergonha eterna das suas práticas. E aí, uma das coisas que eu combato o calvinismo. Porque, já pensou, na hora que abriu o livro lá, o cara fala assim, não, mas eu não queria ter pecado. Deus fala, não, mas eu quis que você pecasse. Eu quis, está escrito no livro das obras aí, porque eu quis que você pecasse. Senhor, mas eu não queria ter pecado. Não, você vai para o inferno porque eu sou um Deus psicopata. Eu te criei para você viver em pecado e depois te mandar para o inferno. Pesado, né? Não. É a ideia calvinista, né? Entendeu? Se não é todo mundo que vai ser salvo. Sim. Não é? Pois Mas é. nisso aí, a expressão do pastor Eliseu Rodrigues, haverá tristeza no céu? Eu não posso falar que vai haver tristeza no céu, porque eu discordo. Me perdoe. Se o céu for um lugar de tristeza, eu não encontro um texto, a não ser que vocês encontrem um texto. Mas no trono branco aí que o senhor falou que... Não, mas aí... Mas o trono branco não é nem no céu. Aí vai cair naquela discussão que você falou do Isaías lá, aonde o trono branco vai ser manifesto, vai fugir o céu e a terra. Nós não podemos misturar os 7 anos de galardões, que é o tribunal de Cristo,
com o juízo final. O tribunal de Cristo é para salvos. O juízo final é para ímpios. Agora, se está havendo uma pegadinha aí do Eliseu usando o juízo final para dizer que entra tristeza no céu, aí, meu irmão, aí a discussão foge do contexto de céu. Aí entra na discussão do pastor Carlos. Porque Atos 20 diz que... Pode ler Atos 20 aí. Que esse tribunal, o trono branco, o trono branco vai ser nos ares. Aí não tem ninguém absolvido, é só sentença dada, né? É sentença. O cara já está condenado. Sentença dada. Você só vai ler para o cara a sentença. Só vai ler a sentença. Então o cara já está condenado, tá? Ah, então eles vão ficar tristes no céu. Não, porque não vai ser no céu. A Bíblia diz em Apocalipse que surgiu o céu e a terra. Vai ser nos ares. Quanto ao tribunal de Cristo, que é lei de premiação, aquela coisa toda, sim. Ali os crentes vão ser... É só crente ali. Ninguém tem chance de ir para o inferno ali. Só não vai ser premiado, recompensado. Eu acredito que vai ter tristeza. A recompensa já é o céu ali, né? Na verdade. Não, eu acredito que vai ter tristeza. Mas não é tristeza no sentido de, nossa e tal. Não é esse tipo de tristeza. Eu posso dar minha tristeza, você me entende. A tristeza que eu julgo que haverá no céu, não é uma tristeza assim do cara ficar, pá, mas a consciência do cara dizendo para ele assim, ó, você poderia ter feito mais. Você teve a oportunidade de fazer mais. Você foi negligente, você teve tempo para fazer mais. Essa é a ideia que eu tenho. Mas será que... Viu? Mas eu só pergunto uma coisa. Mas isso aí parte-se de uma opinião. De uma opinião. De opinião, deixar bem claro aqui. Porque nós não temos um fundamento assim bíblico para isso, não. Eu concordo uma ideia com o pastor no sentido assim do cara, poxa, ver. Porque aí dá o sentido de hierarquia lá, né? Da pessoa. Porque se aquilo que acreditamos como galardão diferencia um do outro, vai ter uma certa hierarquia no céu. Não é porque Daniel diz que uns brilham como sol, outros como lua, outros como estrela. Então, vai ter hierarquia no Haverá céu. brilhos diferentes no céu. Não, mas aí o céu vai deixar de ser aquele lugar perfeito porque vai haver uma consciência de competitividade, ué. Não tem consciência de competitividade. Tem consciência que você foi vagabundo quando você era crente aqui na Terra, não prestou pra fazer nada, ficou só enchendo o saco na igreja, não fez porcaria nenhuma. Agora, você acha que Deus é injusto? O cara trabalhou, se matou, trabalhar, viajou, dormiu em rodoviária, andou de ônibus. Você só ia na igreja, dava glória a Deus, aleluia, devolvia dízimo e oferta, chega lá no céu, você quer ter o mesmo brilho que ele? Então, dentro dessa perspectiva, os missionários que estão no campo sofrendo... Vão brilhar mais que vão nós. brilhar mais do que muitos que estão de avião para lá e para cá. Efésios capítulo 3 diz o seguinte... Filipenses capítulo 3, Paulo diz assim, ó, não que eu tenha alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço. Esquecer-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para alcançar o prêmio. Deus é Deus de premiação, meu amigo. Deus trabalha com lei de recompensa. Pega a passagem dos talentos. Mas então, lá. se ele trabalha com lei de recompensa, aí tu falou que no céu a gente pode ter essa consciência que vai nos levar a esse sentimento de... Se eu tivesse trabalhado mais, teria feito mais. Sim, mas você sabe por que é bom você ter essa... Então haverá um sentimento... Não, porque se você tiver essa consciência... Se você tiver essa consciência, você não vai achar o que você falou aí, que Deus é injusto. Não, você não vai achar que Deus é justo. Não, eu não falei isso, não. O cara, você falou quase agora aí. Porque então, o cara tá bem mais que eu. Não, é não competitividade. Não falar isso. Não é competitividade. Eu falei você assim... tem consciência de que se o irmão brilhar mais que você, a incompetência foi sua. Sim, que não fez mas nada, só fazia podcast. Se eu ter essa consciência que eu não fiz nada, eu vou ter um sentimento de complexo no céu. Logo que vai dar abertura para ter esse sentimento, eu vou ter um outro sentimento. Pode ser que vai me levar sentimento de inveja. Não, olha, o cara alcançou. De inveja. Então, mas porque você é consciente, se tu dá essa abertura, Não, inveja, escuta aqui, ó. Inveja é o sentimento que você tem porque o cara tem e você não tem competência para ter o que ele tem. O que é inveja? Nada mais é do que o sucesso do seu inimigo expor o seu fracasso. Lá no céu não vai ter esse sentimento, por quê? Porque você sabe que não foi culpa do seu irmão, nem de Deus. Você que não quis. Você que não fez. Oportunidade você teve. O talento não estava na sua mão? Ele não te deu talento? O talento é de acordo com o quê? Com a capacidade de cada um, que é a passagem dos talentos lá. A palavra dos talentos. Você não fez porque você não quis fazer.
Simples assim. Tá bom, você vai ter Deixa- muito tempo para falar isso deixa na eu grande ler tribulação. um Tu será o texto aqui. maior pregador da grande tribulação. Eu não estarei por aqui. Você que é pós. Deixa eu ler um texto aqui. Apocalipse 21, verso 3 a 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as antigas coisas se passaram e tudo se fez novo. Então pega lá, vamos de novo. Ó. Aí, ó, a resposta tá aí. Então vai ter tristeza no céu. Então vai ter choro No no céu. céu. Lê o texto de novo do início. Lê de novo, ó. Fábio. Ele diz assim, ó, quer que leia todo o texto? A partir... Aonde vai ser Ele isso aí? enxugará... Isso aí vai ser no céu aonde? É, no céu. No céu. Olha aqui, isso aqui já está acontecendo depois que o trono branco se encerrou. Entendeu? Aqui já é o capítulo 21. Nós estamos Certo. no capítulo 21. O juízo final está no capítulo 20. Isso aqui é depois, quando está... Então esse povo é a igreja. quando entrar no céu. Isso aqui já é Isso aqui, na verdade... Já está no céu. É a consumação de todas as coisas. Isso aqui já é no céu. Ouvi uma voz que vinha do trono que dizia... O trono é onde? Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Então aponta para o futuro. Ele enxugará. Ele não enxugou. Se ele vai enxugar, então tem lágrima. Não, ele enxugará, tá falando pro futuro Então, de quando- quem está escrevendo no presente. Ó, escuta isso aqui, ó. Ele tá, por exemplo, ele está escrevendo Escuta hoje isso pro aqui, ó. amanhã. Vamos entender. O trono de Deus, o tabernáculo de Deus está com os homens. Então, o tabernáculo está aqui. Então, nesse tabernáculo que é ali, ele vai enxugar todas as lágrimas. Para ele dizer que vai enxugar lágrima, vai ter que ter lágrimas. É. Então vai ter que ter choro. Porque se não tivesse choro, ele não ia enxugar lágrima. Quando estabelecer o tabernáculo de Deus, a voz que veio do trono, aí não vai ter mais isso. Por quê? Porque ele ali ele finda toda lágrima, todo choro, toda dor. Isso aqui não vai ter mais. Tá? Não vai ter mais, pá. Então, desse caso, eu estou do lado do pastor Eliseu. E na sua percepção aí, Ele- pastor, com esse texto aí? O pastor Eu já sou com- O pastor da Pimenta é Abílio. Não, aí não, pelo Eu amor... vi o Abílio Não, Qual é a música? não, Canta pra ele a música. não, Canta a eu música. não tem nada a ver com a Bíblia Não, aqui é não, porque ele meu. defende. Qual é a música? Canta. O hino que ele gosta. Fazemos campanha pra Pelo nós. amor de Deus. Não, a música da Bíblia que ele tem colocando agora é. Faça a sua vida. E ele canta as coisas. E seja feliz. Não, aquele... Você ali tá não com a dá- Bíblia. ali não dá pra Pela defender o primeira cara. vez na história desse país, passou Pimenta tá Não, do lado da tô prisão. Não, mas nesse contexto aí que ele fala Ele que defende não isso aí. haverá tristeza. Ele no céu. defende, o pastor Santana vai defender lá, acho que é dia 11, né? 12, Dia 12. 12. Ele vai defender o quê? Que não tem tristeza no céu, Que não... tem lágrima, que não tem nada no céu. Mas eles estão misturando o trono branco. Então é isso que eu não estou entendendo, que eu preciso disso aí. Porque- eu acho que no trono branco vai ter, Então, mas não vai é ser no céu. claro, mas o trono branco vai ser um Então, momento de lágrimas. Mas não vai ser no céu. Eu acho que aqui... Como Então, aí o Eliseu perde, né? Viu? Se for nisso aí. Se Então, não for se ele estiver falando do trono branco, aí ele já deu ruim. Se ele estiver falando do tribunal de Cristo, aí eu acho que ele está certo. Então pede pra ele ver esse podcast. Eu acho que ele está certo. Viu? Eu vejo assim, ali João teve uma visão, né? E como João teve uma visão, aqui é algo futuro. Tanto que o texto está no futuro. Até porque os 4 diz isso, né? Só para que te mostrarei. Perceba que o texto aqui ele não é presente, ele está no futuro, até porque isso aí não aconteceu ainda, vai acontecer. acontecer, ele Então o enxugará, né? sentido de enxugará que João escreveu aqui é que não haverá mais isso lá. Entendeu? Porque, de fato, quando nós entrarmos no céu, não há por que haver algum tipo de dor, de tristeza. Segundo a Bíblia, nós vamos ser transformados, e isso aí é outro erro que muita gente
comete. Nós não vamos ser anjos. Tem gente achando que seremos anjos. A Bíblia diz que seremos como. Como não é ser anjo. Seremos como? É um corpo transformado, né? Eu não sei a posição do pastor Carlos, mas não acredito que nós vamos deixar de ser tricotômicos. Esse negócio de dizer que nós vamos deixar de ser tricotômicos é complicado. Eu creio que o espírito e a alma vai receber um corpo que vai ser um corpo transformado, incorruptível. Então, porque o que a gente entende que morre, na verdade, é o corpo físico. Até porque é uma discussão dicotômica e tricotômica, né? Tem um lado aí que acredita na dicotomia e não acredita na tricotomia. Né? E isso é um outro debate interessante. E esse povo que não acredita na tricotomia, eles acham que o espírito do homem vai para o inferno também. Porque ali, o sentido de espírito para ele, alma e espírito é a mesma coisa. Ele não tem essa distinção de alma e espírito. Nós acreditamos nessa distinção. Pelo menos eu acredito no espírito e na alma. O espírito como parte de Deus no homem para revelar a busca da existência de Deus e a alma que é a sede dos sentimentos, aonde está a raiva, o amor, tal. Então o que acontece? Esses caras, eles não acreditam nisso. Mas pontuando aqui, eu creio que quando... Mesmo com o corpo glorificado, nós seremos tricotômicos. Eu acredito. Né? Então, porque assim, eu também creio, por quê? Porque dos três, Jesus é o único que tem corpo. E quando ele subiu com corpo. Corpo glorificado. Mas corpo. O João deu ele como cordeiro. Uhum. Então eu também acredito que nós... E o versículo que diz que o corpo voltará ao pó, porque do pó veio, o espírito retornará para Deus. Então, eu tenho uma divergência com esse negócio do espírito. Por quê? O seu espírito é a parte... redundância, né? O seu espírito é a parte espiritual. É onde Deus comunica com você. Certo, pastor Fábio? Certo. É pelo seu espírito. Pelo espírito ou pela alma? Pelo espírito. A alma não tem nada a ver. A Tanto que quando uma pessoa é arrebatada, ela é arrebatada em espírito, não em alma. Agora, não vou falar que eu acho, porque se eu achar eu não falo. Eu tenho a convicção de que quando o ímpio morre, tanto a alma como o espírito do ímpio vão para o mesmo lugar. Sim. E eu vou te dizer por quê. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o meu espírito, que somos filhos de Deus. Como que o Espírito de Deus comunica com o espírito do ímpio? Não comunica. Então, que espírito que comunica com o espírito do ímpio? Qual é? Ué, se não é o Espírito de Deus, qual é o espírito que é? O espírito... Não tem outro espírito, só tem o Espírito de Deus e os demônios. O Espírito de Deus comunica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. O Espírito de Deus, que habita em mim, templo do Espírito Santo, comunica com o espírito do ímpio? É uma discussão boa. O que o senhor acha, pastor? Em Atos lá diz que não é em Atos? Que o espírito O espírito do profeta é sujeito ao profeta? Não, né? Não, isso aí é outra... É outra coisa, né? Totalmente. Enquanto o pastor Carlos vai falando aí, vou achar aqui. Porque assim, ó... Então, porque o espírito do ímpio, quem habita no espírito do ímpio não é o espírito de Deus. Não. Por exemplo, nos cultos afros, descendentes, aí o espírito que está lá, eu sei que é da Bahia, e lá tem muitas essas coisas, né? Tem mais no Rio Grande do Sul, tem mais, você sabe disso, né? Satanismo e tal. Então, o espírito de Satanás, os demônios, habitam no espírito dessa pessoa. Qual a possibilidade do espírito dessa pessoa, do Espírito de Deus, comunicar com essa pessoa? Então, se essa pessoa morre, tanto o espírito dela como a alma dela vão sofrer eternamente. E há uma diferença de criatura para filho, né? Vão sofrer eternamente. Tanto o espírito dele como a alma dele. Porque durante todo o tempo, o espírito que habitou o espírito dele não foi o espírito de Deus. Ah, mas o espírito volta para Deus que o deu. Mas o espírito que volta para Deus que o deu é o fôlego de vida. Sim. Não acredito que seja o espírito que me faz ser tricotômico. Então, como que o espírito de Deus pode habitar? Porque se a gente entender que o espírito de Deus, que o espírito de um ímpio vai para o céu, então é passível de que o espírito de Deus
comunica com o espírito de um homem que não tem Deus. Mas esse de espírito uma que fala pessoa que volta para Deus não seria o espírito que concede a ele a vida? É o fôlego de vida. O Eu acredito que seja o fôlego de vida. Não sei o se o acho, pastor né? sabe O pensar sobre sopro, isso. né? Olha lá o Romanos, o versículo que eu queria falar aqui, 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Qual o Deus. espírito que testifica o nosso espírito? O Espírito Santo, que Então. testifica com o nosso Espírito. Então, como que o espírito do ímpio pode voltar para Deus se o espírito de Deus não comunica com ele? Que ele é filho de Deus. É uma questão boa. Porque assim, ó, se o nosso espírito, se o espírito de Deus comunica com o meu espírito, então o espírito de Deus comunicaria com o espírito de um herege, de um... É que eles usam Eclesiastes, né, capítulo... É que o espírito 12, volte a Deus que o deu. Então, o nosso corpo voltará ao pó da terra e de onde veio. E o nosso espírito voltará a Deus, que o deu. Então, eles usam aqui essa questão do espírito aqui. A tricotomia usa geralmente essa questão do espírito aqui como aquele que se comunica com Deus. O homem poderia ter, por exemplo, uma alma e não ter o espírito. Aí ele não buscaria comunicação com um ser maior. Você falaria, iria rir, brincar e tal, mas não buscaria um ser contato com Deus. adoração. Porque você não tem a parte espiritual, Você né? não tem a parte espiritual. Você seria um ser vivente. É um ser como outros seres comuns. Não agiriam por instinto, porque a alma tem inteligência, ela tem porque a alma sentimento. é Né? a razão, né? sentimento, né? Então Você é tem raiva, negócio complexo. alegria e tal. Mas então, aí, porque eu já tive esse debate. Embasado desse texto, o cara pega assim, não, porque o espírito volta para Deus. Mas o espírito que volta para Deus é o fôlego de vida. Não é o espírito que te conecta a Deus. Porque não tem lógica. É interessante. Porque se a gente usar essa lógica de que o espírito do ímpio volta para Deus, E Deus vai fazer o que com ele, né? Aí fica um negócio complexo. então vai o cara, mandar pro por inferno? exemplo, o cara que é homossexual, o espírito de Deus comunica com o espírito dele? Comunica o quê no espírito dele? Vai comunicar o quê? Um satanista. O espírito de Deus vai comunicar o quê no espírito dele? Então, mas para isso aí é necessário as pessoas entenderem também a diferença de criatura para filho de Deus. Porque Tá, o que não, o mas aqui eu espírito, tô- o espírito de Deus comunica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então, tá. vamos colocar Quando o eu satanista é filho de Deus? Uma pergunta, quando eu passo a ser filho de Deus? Ué, quando você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, Antes disso eu sou o quê? você é criatura. Você não é filho de Deus. Então, essa... Olha o que Romanos 10. Paulo vai falar sobre isso. Se com tua boca confessares a Cristo e tal. Então você passa a ser filho. Ele veio para os seus. Os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para você receber, você tem que crer. Quando você crê, você passa a ser filho de Deus. Logo, o Espírito de Deus passa a habitar o seu espírito e o seu corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Uma prostituta, o corpo dela é templo do Espírito Santo? Como que o Espírito de Deus comunica com o espírito de uma prostituta que ela é filha de Deus? Se o corpo dela não é templo do Espírito Santo? É, algo a se pensar. É um debate complicado. Então, para a gente ser filho de Deus, é necessário ter um encontro realmente com Deus, né? Que poder, né? Tem que crer, né? É. Mas esse encontro que eu posso ter com Deus é aqueles encontros com Deus que eles fazem por aí? Aqueles quando do G12, que o cara dá um retrocesso. Do cara rapar a cabeça, jogar farinha no cara, jogar sal, isso aí... Mas ali não pode ser uma ideia de que, de fato, eu posso Pode ser ter qualquer uma coisa. espiritualidade legal, ter um encontro com Deus? Pode ser qualquer coisa, menos encontro com Deus. Você não precisa raspar a cabeça, não precisa andar em cima de pedra, o cara jogar o sinal. Aquele barulho de doido na sua orelha, você com os braços abertos, 20 minutos com os braços abertos. Na frente de uma cruz, Para, irmão. a Bíblia diz assim, ó, crê no Senhor e será salvo. Você e a sua casa. A salvação, ela vem pelo crer. Entendeu? A partir do momento que o evangelho é pregado, Jesus é pregado para alguém, se essa pessoa crer e obedecer a sua palavra, vai ser salvo. Não precisa você ir lá no encontro com Deus. Rapaz, Volte lá eu sei que eu vou ser criticado. Volte onde você nasceu. Não. Lembre do seu passado. Isso é regressão, né? Os traumas. É regressão. Não, e o pior de tudo isso... O senhor vai ser rapaz, criticado por que você falou? Não, eu vou ser criticado pelo que eu vou falar. Porque é o seguinte, hoje, muitas Assembleias de Deus caiu nesse laço de células, sabe?
essa multiplicação, que é uma multiplicação rápida. E aí o que acontece com as células? Colocam pessoas lá que elas são neófitas. Elas não têm conhecimento bíblico profundo para doutrinar outras pessoas. Para você doutrinar alguém, você tem que conhecer Bíblia. Se você não conhecer Bíblia, o que você vai começar a inventar esses besterol aí que você citou, que o pastor Carlos citou. O que acontece? Se o cara não conhece a Bíblia Sagrada, ele vai começar a participar de questões como encontro com Deus. Como é que pega uma pessoa, leva para o meio de um mato, uma chácara, e diz para essa pessoa, você não pode contar o que aconteceu lá. Ninguém pode saber. É uma experiência de você para com Deus. Aí chega nessa chácara, cara, começa esses desalinhamentos espirituais, sufocando a graça, como se a pessoa fosse subjugar daquilo para ter um encontro com Deus. Sendo que o encontro com Deus é pela fé. Pode acontecer em qualquer lugar. Teve gente que recebeu um folheto dentro de um ônibus e teve um encontro com Deus. Mas você não pode contar? Não. Poxa vida! Deus? Rapaz, até aquele paralítico, o paralítico não, o cego de o Gadareno, Jesus mandou ele embora e falou, não, volta lá e conta para tua família o que eu fiz, conta para a cidade lá o que eu fiz. Então você vai lá para esse lugar e chega lá nesse lugar, tem uma cruz, tem uma fogueira, aí o cara tem que ficar com as mãos abertas, segurando lá um pedido, depois tem que colocar o pedido na cruz, se você abaixar as mãos, os caras que estão lá coordenando, vai lá, não, ergue a mão, aí solta um som pesado, faz a pessoa voltar no interior da madre e da mãe e começar a pedir perdão pelos pecados, pessoas que ele ofendeu e tal. Aí vem aquele sentimento psicológico produzido pela psicologia humana, em que a pessoa, ela começa a gritar, uivar, né? Aí ela cai no chão, tem aquele sentimento. Terminando a minha parte aqui, essa semana eu vi uma coisa esdrúxula, cara. Pegaram uma família, levaram eles para uma chácara aí, raparam a cabeça deles, eles estão na internet, família reclamando, o menino está lá atrás da mãe, envergonhado, não quer ir mais para a escola, não quer ficar mais entre os amigos, está em depressão porque raparam a cabeça deles e jogaram sal sobre eles assim, né? E faziam eles repetir algumas palavras assim, esdrúxulas. O que acontece com o Evangelho? O Evangelho é escandalizado, muitas dessas pessoas se decepcionam e nunca mais vão querer uma igreja séria, porque eu quero avisar as pessoas que estão nos ouvindo que tem igrejas sérias, que tem igreja que tem temor de Deus, que está pregando Bíblia. Então você não precisa ficar fazendo esse tipo de sacrifício, isso é besteira, isso é besterol, isso é psicologia barata. Você quer aceitar Jesus? Creia em Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador de sua vida. Confesse Jesus Cristo. Leia a Bíblia. Foi Osés que disse, meu povo... É destruído porque falta conhecimento. Meu povo é destituído, destruído porque falta-lhes conhecimento. Pelo amor de Deus, abre a Bíblia. Você quer saber sobre salvação? Leia Romanos. Não tem um livro da Bíblia que fale de salvação como Romanos. Leia Romanos. Vê se Paulo pega e fala para alguém assim, viu? Vamos lá para uma chácara, vou rapar a sua cabeça. Não, só lê o que ele diz em Efésios, que nós citamos aqui, Filipenses 3, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não sei se o pastor Fábio só uma pergunta. Ou você viu? Há algum personagem da Bíblia que ocultou o seu encontro com Deus? Nenhum deles. Você já viu aquele... Não sei se vocês viram aquele vídeo do Pablo Marçal, que o cara tá lá numa reunião, o cara... O que foi? Eu lembrei agora do meu irmão. Eu vi. O que aconteceu? Meu irmão morreu, não deu abraço. Aí ele levanta, abre os braços. Imagina o seu irmão. Isso, velho. Aí quando ele abraça o cara... Tá perdoado. Aonde, doido? Que base bíblica é essa, cara? Não tem. Aonde que tá na Bíblia? Irmão, o perdão é pelo sangue de Jesus. O que eu faço para ser salvo? Crê, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus. Isso será salvo. Não é só você, não. A salvação é para sua casa, sem rapar a cabeça, sem ficar com os braços abertos, com pouca luz, um som louco na sua orelha. Você tá dando isso. Eu fui lá. Eu já participei desse encontro com Deus. Eu fui lá ver como funcionava o negócio. Aí pega o cara começa a andar numas pebas descalço lá. Aí já o cara... Olha é assim que o diabo fez com você. Pisa no cara. Você quer passar a emoção? Você pisa em mim, eu dou um murro na sua cara. Você me jogar, você pisar em mim? Cara, que evangelho é esse, irmão? Que evangelho é esse?
Porque a gente gosta de criticar tanto a Igreja Universal, que tem a rosa, que tem o sal grosso, mas os caras estão passando em cima de pé, tendo encontro com Deus. E outra coisa, e que encontro ruim é esse que você não pode contar pra ninguém? Que transformação é essa que você não pode contar pra ninguém? Que coisa extraordinária. Como que sei lá? Ai, foi tremendo. Mas não pode contar? Conta. Porque eu posso me converter. Se você contar pra mim o que aconteceu lá, mas não pode contar. A mulher samaritana teve encontro com Jesus. Talvez ela não deveria contar, né? Porque encontrou com um judeu, né, pastor Fábio? Pois é. Não contar nada que encontrei Um com rabi, judeu. né? Um mestre. Encontrei com judeu, se eu falar aqui, eu já tô ruim. Com o tanto de casamento que eu já tive. Se eu falar que encontrei com judeu, vai ficar pior. Não. Ela é transada, não sei o quê. Acho que eu achei o Messias aí. Agora, você tem encontro com Deus, não poder contar? Você teve encontro com Deus? Jacó. Teve encontro com Deus. Aquele encontro. Luta, coxa arrebentada, pá, saiu de lá. Então, assim, aí você tem que retroceder, voltar no útero, no ventre, tem que virar espermatozoide de novo, entrar na bolsa escrotal do seu pai. Aonde, doido? O cara nem lembra. É muita invenção. O cara sai de lá totalmente transformado. Transformado do quê? E o pior é que é pago ainda. E tem uns aí que é 500 pau pra você pagar. Não, é que daí eu entendo que tem despesas, né? Mas aluguel de chácara, Não, existe sim. também alimentação durante Sim. o período Para do encontro. destruir sua vida. Mas não é melhor você ter um encontro na igreja? De graça. Graça. Senta lá, ouve a palavra, Deus te arrebenta por dentro, te destrói, quebra tudo, você pá. É melhor, irmão. Mas será que... Mas existem pessoas que foram transformadas através desses encontros? Não Eu existe? só acredito na transformação na base bíblica. Crê em Jesus Cristo. E seria Eu não salvo, acredito. Encontro bom, o cara Eu, cai, vê uma luz brilhando, É. aceita Jesus e pronto. eu não Encontro acredito com em Jesus. penduricalhos. Se você precisar de penduricalhos. Eu tive um presbítero na minha igreja lá, que saiu da nossa igreja, depois veio me dizer que teve um encontro com Deus, depois de ser presbítero. Agora eu te pergunto, que convicção ministerial um cara desse tinha? Como é que ele aceitou o presbitério? Entendeu? O cara dizer que é um presbítero, por quê? Quais são as regras para o cara ser um presbítero? Não neófito, né? Não dá ao vinho, marido de uma só mulher. Rapaz, se o cara não pode ser neófito, como é que um cara desse chegou ao presbitério para depois dizer que saiu da Assembleia de Deus, foi para uma pseudo-denominação, participou do encontro com Deus para se converter, conhecer Jesus. E o que ele pregou então? Foi tudo mentira? Só se converteu de verdade depois que foi no encontro. Eu conheço gente que saiu da rapaz. Assembleia de Deus e foi pra, tipo, Universal, dizendo assim, agora ali sim. Ali eu encontrei Jesus. Não, irmão, você não encontrou, não. A gente vai dar continuidade, mas agora no superchat. Existe algum superchat aqui. Você pode mandar o seu superchat. Nós temos aqui 10 minutos. O pastor Carlos Eduardo e o pastor Fábio Pimenta vai responder todas as perguntas do superchat. Só um adendo que essa gravata do pastor Fábio foi o que sobrou da minha camisa. É verdade, que legal. Pessoal, mande aí o superchat agora com a sua pergunta específica, pastor Carlos Eduardo. Pastor Fábio Pimenta vai estar Como eu respondendo. falei muito ontem, o pastor Fábio Pimenta vai responder tudo. Eu não. Vai estar respondendo os próximos superchats que estiver aqui, ó. Nós temos dois aqui, ó. Jonathan Viana, aqui, canal top, pastor Carlos, sou Mas seu só fã. R$2, tem que mandar um pouquinho mais, né, irmão? 2 contos, fã ruim. Manda mais o carro de Jonathan. Ó, a irmã Suzy. Rapaz, o que é SEC? Moeda sueca. Ó, irmã Suzy Nilson. Glórias a Deus, Jesus é lindo. Quanto vale um SEC? Olha que benção. Deus abençoe, irmã Suzy. Deus abençoe, Jonathan. Obrigado por sempre abençoe colaborar com a gente. Se você quiser mandar aí a sua pergunta no superchat, pode mandar, porque agora esse é o momento para a gente estar respondendo aí as suas perguntas. Pastor Fábio, há mais algum assunto que o senhor queria colocar Não, aqui na só a mesa? irmã perguntou aqui se a pessoa pode se batizar 2 vezes. Não pode. Batismo nas águas é um só batismo. Não existe um segundo batismo. Mas se a pessoa, porque o Rodrigo Silva batizou de novo, né? Pelo amor de Deus. Ele largou da mulher, casou com outro e batizou de novo. Sabe que na Adventista ele dá batizando assim, né? Não, aí porque a Bíblia diz um só batismo. Agora tem que entender, né, que existem alguns batismos que são feitos de forma errada. O Aí tem batismo que batizar de novo, né? a pessoa batiza com água na testa. Então, aí não é batismo. Batismo é imersão, quer dizer, o corpo inteiro tem que ser mergulhado na água. Eu, por exemplo, lá na igreja que eu sou pastor, só batizo uma pessoa que
em síntese, já foi batizada, se o batismo for ilegal, não for bíblico. Agora, se for bíblico... Se estou batizado em nome de Jesus apenas. Né? O vosso verdade batiza só em nome de Jesus. Eu batizo, eu fico com a própria palavra, né, de Jesus, que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe também uma pergunta que uma irmã havia me feito esses tempos atrás, que eu quero compartilhar com vocês aqui. Para mim. Então responda você. Não, eu vou deixar vocês responder. O problema é teu. Gostaria de saber se vocês têm como falar sobre essa nova modalidade de casamento que estão fazendo nas igrejas de união estável ou contrato. Porque eu aprendi na Bíblia que só existe uma modalidade de casamento em Cristo Jesus. Estão fazendo agora uma modalidade de contrato de casamento? Pastor Fábio, que é pastor de igreja... Eu vou responder assim, ó. Nos tempos da criação do homem, não tinha um documento, né? Então, Deus fez o primeiro casamento ali, não tinha um contrato ali, o cara assina um contrato, não tinha um documento em cartório, não tinha. O casamento era definido lá pelo sexo. Conheceu, era o sexo que definiu o casamento. Nós, hoje, vivemos em um estado de lei. Então, como nós vivemos num estado de lei, uma pessoa amigada, ela está em adultério. O contrato de casamento não é lei. Não existe lei para um contrato de casamento. O que existe é uma parcialidade entre duas pessoas que não querem assumir compromisso. Então, o cara faz lá um contrato de casamento e ele dorme na casa dele, ela dorme na casa dela, e aí eles definem isso como contrato de casamento. O casamento verdadeiro, legal, é o casamento de se ir no cartório, diante de um juiz, que seja um juiz de paz, e lá as pessoas vão assinar um documento de casamento, se não me engano, hoje tem parcial, total, né? Parcial de parcial de bens, total de bens, é um negócio assim. E ali... Tem separação de bens. E hoje... Parcial, separação total de bens, separação parcial de bens... E hoje também tem aquela questão também do nome, né? Que antigamente era o nome do marido, o sobrenome do marido que ia no nome da mulher. Agora parece que também o sobrenome da mulher pode... o Fábio é assim. Na minha casa, a minha mulher carrega o meu sobrenome. A minha mulher também carrega o meu sobrenome. Então. Ficou grande, mas está lá o de Souza no final, né? Você é de Souza? Eu só reconheço um casamento na igreja que eu sou pastor, só reconheço um casamento na igreja que eu sou pastor, se o casamento for segundo a lei legal, que é o casamento em cartório, onde os dois assinam, né? Não um contrato de casamento, mas esse documento que se chama... Como é que chama o documento de casamento? Certidão? Certidão de casamento. Ah lá. Perfeito, certidão de casamento. O Bruno Costa mandou aqui €1. Em Efésios diz que Jesus ruge como leão, pastor Carlos Eduardo. Eu queria saber que Efésios que ele está lendo isso aí. Não tem nenhum texto sobre que Jesus ruge como leão. Isso é uma ideia do Fernandinho, que gravou uma música patética, dizendo que aqui dentro de mim, rugindo como leão. Jesus, quem ruge como leão, para mim até onde eu li, é Satanás, né? Diz lá, Pedro diz isso, né? Que o inimigo está ao vosso derredor, rugindo como leão. Jesus não ruge como, ele é leão. Amós 8:2, rugiu o leão, quem não temerá? Outra pergunta que é muito feita para mim, pastor Fábio, é sobre, por exemplo, o camarada casou, o João casou com a Maria, o João adulterou. O João pode casar de novo? Você está falando sobre divórcio. Divórcio é complicado, porque veja bem. O João casado com a Maria, certo. O João adulterou. A Maria pode casar de novo. E o João, o adúltero? Então, isso é uma discussão que, se nós formos pegar na raiz, aí nós vamos ter que ler Romanos, trazer um monte de versos bíblicos lá. Primeiro, o divórcio, nós já estudamos a respeito disso, só é concebido por Jesus quando ele diz, no caso de que haja traição, correto? A prostituição. Né? Eu não encontro nenhum versículo bíblico que dê legalidade para o outro casar. Exatamente. Não, porque esse dia o irmão entrou e falou assim, pastor... Não encontro. Esse dia uma pessoa entrou e falou assim, pastor, aqui no meu Instagram, né? Eu traí minha mulher. E 2 vezes. E ela separou de mim, me largou de mim, me abandonou. E casou com outro. Queria saber se eu posso casar também. Falei, não, irmão, está condenado
a ficar solteiro pro resto da vida e a vergonha do seu adultério nunca mais vai ser de sua vida. Ah, então eu não sou perdoado? Não, perdoado é. Salomão que falou isso aí, não é eu não, hein? E Salomão sabia disso porque o pai dele era adúltero. Ele disse assim, ó, aquele que adultera, o opróbrio nunca mais sairá dele. Então não tem legalidade para casar. Então, Quem adulterou. a pessoa que adulterou dentro do matrimônio Não tem. e houve a Biblicamente, separação, não tem legalidade para casar novamente? Só se aparecer um texto aí, que eu não li ainda. É que E o que fazer nessa situação pro cara ser salvo? Ué, vai ser saldo normal, é. É só manter fiel. Mas aí sem casar. Sem casar, ué. E se acaso ele casar de novo? Quem casa com ele comete adultério. E ele fica. E em os dois são adultério. adúlteros. E biblicamente pode ir pro inferno por causa Pode, disso? não vai? Romanos 7, verso 2 a 3. É um dos que eu falei, dos textos bíblicos que pesado, a gente né? lê. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei que a unia ao marido. Por isso, se ela se casar com outro enquanto o marido estiver vivo, será considerada adúltera. Entretanto, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não se tornará adúltera se vier e se casar com outro homem. Então, o negócio é complicado. Pastor, mas aí também nós temos alguns casos que nós precisamos analisar, né? Um cara casa com uma mulher, né? Aí o cara bate nela o dia inteiro, espanca ela, mete a mão na cara dela, queimou ela. Casos que nem eu já vi, o cara queimou a mulher com ferro, esses que marca cavalo, marcou as costas da mulher. Aí a mulher não aguenta mais e se separa. Aí vamos supor que essa mulher é um caso que aconteceu na igreja que eu sou pastor. A mulher tinha 25 anos de idade. Ela se separa do cara. Pode casar. Então, esse negócio do divórcio, existem casos e casos. É um negócio tão complicado, mas tão complicado, que nesse caso aí... Eu vi uma história uma vez também que é algo muito... A gente já vai encerrar, mas é algo bom de se colocar aqui na mesa. Jovens recém-casados, o marido descobriu que ficou inválido na questão sexual. Não tem mais condição. E eles são recém-casados, jovens casados. E agora? Eu acho assim que aí entra muita questão do amor também, né? Porque vamos supor do mesmo caso. Eu conheço um cara que casou com a moça, né? Viveram 3 anos juntos e ela teve um AVC. Ela ficou na cama. Ele cuidou dela 25 anos. 25 anos. Então, eu não queria estar na pele dele. Eu não sou aqui covarde de... Não, você tem que... Rapaz, fica na pele desse cara. 25 anos cuidando daquela moça. Ela não falava. Ela ficou com aquele... Traqueia. A traqueia aqui, em cima de uma cadeira. Ele dava banho nela, carregava ela no colo. Fazia tudo por ela. E outra coisa, esse negócio... É claro que eu não posso abrir totalmente aqui, porque pode ter gente... Maldosa, Não, né? e pode ter gente que não foi casado ainda, solteiro. Mas sexo não se faz só apenas com... Não, mas pode falar, pastor. Não, eu não... Faz com a mão, faz com O cara a boca, que ama né? de verdade, ele ia arrumar outros meios para não separar se o problema é apenas no... E hoje tem condição, né? Então Você entra, coloca entra assim... Você coloca um milhozinho no bico assim para subir para... Tem condição. Tem. Então entra aqui nesse assunto aqui. Vem cá. Nesse caso... Eu vou sair. Nesse caso aqui, eu já acabo já. Os caras vão me moer, cara. Pastor Efraim Pimenta participou de uma roda de esquerdecedores. Meus membros. Vou passar mas nessa questão aí. Agora, vamos lá. O cara ficou... A menina ficou inválida lá, a mulher. E aí o cara... E agora? Como é que ele vai fazer? A masturbação... Aí eu acho biblicamente, a masturbação, segundo muitas visões bíblicas... Mas isso não é pecado. masturbação. Não, mas aí o cara... Se ele estiver dando prazer a ela com a mão, sei lá, isso aí não é masturbação. Masturbação é o cara quando ele está sozinho, ou a mulher está sozinha,
está vendo algum vídeo desenhando na sua mente alguma fantasia e ele está usando a própria mão para tocar o seu membro ali para que haja aquela correlação do sentimento que está na sua mente manifesta. Por algo que ele fantasiou. Por algo que ele fantasiou. Isso aí é masturbação. Agora, quando uma pessoa ela vai lá ou coloca a mão, a boca, sei lá, isso aí não é masturbação. Ele isso é casado? Isso aí é sexo. Uhum. Então a masturbação entre o casal pode. Mas não é masturbação. Não é masturbação. Não é. Masturbação é Aí de pessoa solteira. Quando não era Quando- crente, você via essa desgraçada sua. Não. Aí era pecado. O cara tá lá Nunca fui. sozinho, dentro do banheiro, dentro de um quarto, ou a mulher, né? Aí ele delenia na mente aquelas imagens que é a fantasia. E até um cara me perguntou, pastor, e esse negócio de fantasia, é certo ou errado? Eu falei, cara, a fantasia, ela tem 2 trâmites. Ela tem a fantasia natural, né? Que toda pessoa tem. A mulher coloca aquela roupa sensual, por quê? Porque ela vai criar uma fantasia na cabeça do homem. Isso aí é natural. Isso aí não é pecado. Agora, a fantasia que é pecado é a mulher lá e se vestir como uma criança para o cara delinear que ele está transando com uma criança. Isso aí chama pedofilia. Exatamente. São doenças com término chamado de filias. Acrofilia, Zoofilia. zoofilia. O cara tem gente, cara, tem sites por aí que homens estão fazendo sexo com animal e mulheres fazendo sexo com animal. Cara, e os caras entram naquilo ali e ele olha, gosta e se masturba com aquilo ali. É doença. O cara, quando chega nesse nível aí, o cara já está com doenças psicológicas. Isso já é crime, né, É pastor? doenças com término filias. É só o povo entrar aí na internet, doenças com término de filias. Você vai ver quantas filias tem, quantas pessoas são doentes sexualmente. Perfeito, então nós iniciamos esse podcast falando sobre o Apocalipse e terminamos falando sobre... O Vale do Armagedon. Você não vai perguntar para ele aí? É verdade. Mas o tempo já foi. Pô. Mas faz essa perguntinha aí. Tem um pastor que ele vem aqui, ele tem uma teoria dizendo que todos os pastores, exceto Jesus, que é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, os outros são tudo mercenários, contratados para ajudar o bom pastor a cuidar do seu grande rebanho. Qual a sua opinião sobre isso? Todos os pastores, exceto Jesus, é mercenário mesmo? Ele basou a fala dele em João 10. João 10 e deu alguns outros versículos esporádicos. Inclusive, eu fui O pastor Fábio ficou- aqui foi chamado de de mercenário. mercenário. Então, porque, na verdade, o texto de João 10 fala do pastor e fala do mercenário. O pastor é que junta as ovelhas e cuida delas. O mercenário é aquele que despreza as ovelhas e abandona as ovelhas. Então, nenhum pastor é mercenário. Pastor é pastor e Jesus não é o único pastor. Até porque em Jeremias diz que levantarei pastores segundo o meu coração. Né? E a Efésios 4:11 diz que a uns ele deu para pastores, outros para apóstolos, e dos 5 ministérios, nenhum foi dado como mercenário. Na época de Jesus, conforme a teoria do pastor, havia pastores que tinham grandes rebanhos. Eles não conseguiam dar conta sozinhos desses rebanhos. Então, eles contratavam mercenários que ajudavam a afugentar os lobos, impedir que as ovelhas Então, essa fossem história- roubadas. Aí, esses mercenários eram contratados e eles trabalhavam por uma recompensa desse pastor. Entendi. E aí, dentro da teoria, ele fala, todo pastor ele é um mercenário, por quê? Ele trabalha por uma recompensa, seja aqui na terra ou seja por uma recompensa vindoura, no céu. Tá. E qual é o texto? Hã? Qual é o texto? Do quê? Que o pastor pagava mercenários para cuidar das ovelhas. Qual é o texto? Não, aí eu tenho que trazer ele. Aí Não, mas ele citou algum texto? Não cita. Ele falou segundo o quê? Ele fala, é uma tese, né? Então, tese. Eu não trabalho com gente, tem tese. Trabalho com a Bíblia. Tem na Bíblia? Não. Na Bíblia tem Jacó que pastoreou, Raquel que pastoreou, Moisés que pastoreou. Nenhum deles tinha mercenário. E olha que o rebanho de seu Labão cresceu muito na mão do seu Jacó. E ninguém arrumou mercenário. Mercenário é o oposto do pastor. O pastor junta mercenários para a rama. É só ler. É só procurar nos originais o que significa para mercenário. É só ler texto com contexto para não criar pretexto. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Isso é gente débil. Delirando sobre coisas que não sabe.
Que nenhum texto bíblico... Eu já vi esse pastor também falar umas besteiras sobre 2 testemunhas. Não tem texto bíblico nenhum que aponte que só tem um pastor que é Jesus e o resto é mercenário. Ah, mas só Jesus dá vida pelos ovelhas. Paulo disse, estou disposto a gastar e me gastar por amor de nós, ele que sabe que está dizendo, serei menos amado. Ele era mercenário ou ele era pastor? Apóstolo. Um abraço, hein? Pastor Lincoln Romano, o senhor não quis ir hoje aqui, ó. Queria te colocar aqui de frente com o pastor Carlos Eduardo pra gente tratar sobre essas coisas. Ô, pastor, e o senhor? O pastor Lincoln disse que era mercenário, e aí? Rapaz, Só porque tu não veio hoje. Meu, aproveitar a oportunidade, editar o meu vídeo. Eu não sei quem fez aquilo lá. Editar o meu vídeo. Quase acabaram com o meu nome aí. Eu falei no vídeo 6 salários. Aí cortaram lá, colocaram 26, 22. Essa turma que faz isso aí, esse grupinho aí da santidade... Não, esses da internet aí, essa turma se dizem tão santos... E pegam, tem coragem de pegar aquilo editado, não tem coragem de assistir o podcast, devia assistir aquele debate lá. Completo, muito a bom, minha né? defesa a respeito que eu fiz ali, a colocação bíblica que eu fiz sobre Tradição, dogmas, usos e costumes e doutrina. Deveriam assistir ali, para ver que eu fiz uma defesa sobre o assunto, mas cortaram aquela parte, dizendo que eu ganhava 26 salários numa cidade pequena igual eu estou. Capaz de cortar até essa aqui, então tem que repetir. 6 salários, 6 salários, 6 salários. E aí o que aconteceu? Saiu por tudo quanto é canto. Até hoje. Tem lugar aí, 3 milhões de visualização. Viraliza. Não tiveram coragem de ir atrás da verdade. Aí esse é o povo crente aí, que muitas vezes está aqui nos seguindo, que diz que a gente não entende nada, que é não sei o quê, falando besteira, mas não tem moral para falar, porque... em vez de ir atrás da verdade, pega um fato mentiroso, um recorte mentiroso e quer destruir a nossa vida. Então, quem quiser ver lá o que eu falo a respeito do assunto, é só entrar lá no seu podcast. Foi um debate bacana entre o pastor Fábio e o pastor Lincoln. Um debate totalmente respeitoso aqui lá. Foi bem legal. Eu queria o pastor Lincoln aqui para conversar hoje com o pastor Carlos Eduardo. Mas a gente tem que encerrar esse podcast aqui de hoje. Você que chegou em nosso canal, não conhecia... entrou de gaiata aqui no navio, você está no Eu Acredito Podcast. Semanalmente nós estamos aqui com programações especiais. Amanhã teremos mais um episódio com meu amigo, o apóstolo André Azevedo. Tu gosta dele, né? Eu adoro tatuagem. Por mim, eu teria todo o corpo tatuado. Você ama o apóstolo? Você foi lá. Fui lá. Fera ele, cara. Me recebeu lá muito bem. Amoroso demais. Abraço, apóstolo. Deus abençoe. Queridão, vai estar aqui com a gente amanhã. Apóstolo André Azevedo. E eu espero você aqui com a gente. Pode preparar sua pergunta, seu superchat, porque será incrível, será extraordinário. Se você não é inscrito, se inscreva aí agora no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe para mais alguém, porque a meta para esse canal, antes de 2025, é 200 mil inscritos. Então, chegaremos lá com você. Obrigado, pastor Carlos Eduardo, mais uma vez. Pessoal, pastor Carlos Eduardo precisa chegar a 40 mil inscritos. PR Carlo Edu Correia. PR Carlo Edu Correia. Se inscreve lá, siga lá ele no canal. Se inscreve no YouTube também, que vai ter o especial de Natal, né? Que ele fez aí, tá sensacional. Pastor Fábio Pimenta, PR Fábio Pimenta no Instagram. Você pode seguir ele também no Instagram. Todos podem seguir ele. Não, todos podem seguir. Todos podem seguir ele. Pode seguir lá. Pastor Fábio Pimenta ama o pronome neutro. Viu? Ele já tá... ele... todos. Então, Pascoal se pro neto na língua portuguesa, né, cara? Ele domina tudo. Ele domina tá melhor que a Cíntia Chagas na língua portuguesa. Se não fosse a Assembleia de Deus. Barata. O pastor Carlos Eduardo tá para abrir uma igreja que ele vai colocar na placa assim, ó. Aqui é uma igreja para todos. Vai. Não me convida para ir lá. Eu vou nessa. Valeu, TV Fusão. Valeu, Léo Dal Negro. Até a próxima. Tchau. Fui escolhido